de dificuldade de alfabetização e ganhar vida escrevendo. Aquele 1 ano e meio sem trabalhar, aquilo ali teve um gosto amargo. Aí eu falei, caraca, o que eu fiz da minha vida até agora? Será que eu tava achando que a vida era só baile funk, festa? E aí eu comecei a ficar angustiada. Eu falei, caraca, tô ganhando o dobro e tô fazendo nada. Tô ganhando o dobro fazendo 1/3. Uma nota 5 não define que você é um ser humano número 5 na vida. Faça o seu, corre atrás do seu. Você não vai ganhar nada. A vida não é devedora. Vai pra cima. Todas as vezes que a sorte bateu na minha porta, eu estava trabalhando. Olá, amantes da tecnologia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Experience Podcast, aquele podcast que tenta te ajudar com a tua barrinha de XP. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. O meu é Elisane Monteiro. E agora estamos recebendo... Eu vou falar de novo, porque a gente já gravou podcasts e podcasts com a Elisane e você na sua casa provavelmente não escutou. E no curso em vídeo também tem aula da Elisane, né? Sim. De fundamentos de marketing. Desde do Guanacast, eu participava também. Você participou do Guanacast, você participou do Hostcast, você participou do nosso curso de marketing digital. Eu tinha esquecido disso. É verdade. Você não tinha esquecido. Esse podcast, acho que todos nós aqui temos fatos que um esqueceu, passou. É pra isso que a gente tá aqui. Afinal de contas, a Elisane já tá trabalhando com a Hostnet há 17 anos. 17 anos. E você tem quantos? Eu tenho 41. 41, quase metade da sua vida. É verdade. É verdade. E aí eu gosto, pra gente tirar logo da frente, o que você faz hoje? Quem é a Elisane hoje? Hoje, eu sou gerente de marketing na Hostnet. Já não é de hoje, né, que já tenho alguns anos. Eu coordeno toda a parte da revisão, produção, distribuição dos conteúdos. Então, parte disso aqui, todos os programas eu assisto, faço as descrições, faço a distribuição, cadastro nas plataformas. É que hoje a Hostnet não é nem só a Hostnet, né? A Hostnet engloba o curso em vídeo. Então, o que você vê no Instagram do curso em vídeo passa pela Elisane. O que você vê na comunicação do Estudonauta passa pela Elisane. O que você vê na comunicação de coisas que a Digerati faz, que de repente não aparece aqui, passa pela Elisane. Na verdade, assim, o Instagram do curso em vídeo, se você não segue, siga o @curso em vídeo. Quando passou para o grupo Digerati, né? Sim. Você assumiu as publicações junto com a galera da Pineapple, né? Isso. Esqueci o nome dela. Nicole. Beijão pra você. É muito gente boa. Deve ter aí, eu acho que a Elisane deve ter gerenciando, contando esses prestadores de serviço, né? Mais de 20 pessoas, pelo menos, né? Tem o pessoal da Tuiuiu, tem a Pineapple, o pessoal aqui do estúdio, tem o pessoal que fica direto lá na empresa, né, no escritório. Tem a parte de criação também, que você dá uma olhadinha também. Sim, dou uma olhadinha. Coisa pra cacete. Mas o que eu quero só pra terminar de falar, o curso em vídeo, o @curso em vídeo do Instagram, tem crescido pra caramba, muito por conta do trabalho da Elisane, né? Eu junto com a Pineapple e tal, a gente tá... É muito bom. Tá crescendo. Dá essa moral aí, vai lá no perfil do curso em vídeo. Vai lá, assim, vim aqui porque a Elisane pediu. E dá o like lá, segue, essas coisas tudo, né? O pessoal curte tudo, tá? Vamos lá, já dá o perfil a crescer. Hoje o pessoal que tá começando agora vai falar, não, mas então é propaganda da Hostnet. Não vai ser propaganda da Hostnet, vai ter um monte de aprendizado aqui, porque afinal de contas, essa vai fazer uma parte aqui que a gente vai fazer são 2 podcasts com 2 braços direitos meus. Sim. 2 braços direitos? Não, um braço direito. 2 braços direitos. Cauê tortão, assim. Tortão, eu mandei mal pra caralho. Mas enfim, são 2 pessoas que a gente tá falando com a Elisane, logo em seguida a gente vai fazer com o Igor, que são funcionários que passaram pela Hostnet, que estão até hoje na Hostnet, e que desenvolveram basicamente boa parte da carreira, ou quase toda, dentro da Hostnet. E eu achei bacana trazer isso, eu estava conversando com o Guanabara aqui, no sentido de o que faz uma pessoa ficar dentro da empresa tanto tempo e como é que a pessoa chega a ter uma satisfação pessoal dentro de uma empresa, porque no mundo em que tudo é meio que troca logo de emprego, corre para qual é a oportunidade, para onde você está indo. Na bolha dev acontece muito isso, que assim, o cara está no emprego atual já pensando no próximo. Não, eu te pergunto, quantas pessoas, mesmo na Folha Dev, que você conhece... Folha Dev não, bolha. Na bolha Dev? Na Folha Dev também, vai tudo pra Folha no final. Que estão 17 anos na mesma empresa. Quase ninguém. Eu acho que todo mundo tem algo a aprender com alguém que ficou tanto tempo na mesma empresa. Se o cara tá na mesma empresa, provavelmente ele criou, ou ele foi um dos fundadores, ou tá desde o início. Eu conheço, assim, que tem muitos anos o Paulo, que veio pra cá. Há muito tempo, Kaelon, Alura e tudo mais. Mas Kaelon, Alura tem 10 anos.
Tem, 11. Fez 11 esse ano. Então a gente vai trazer esse enfoque. Valeu? Certo? Porém, a gente vai começar com todo mundo, né? Sim, vai contar o experience dela. Vamos voltar um pouquinho para trocar a experiência, né? Sim. Pequena Lisane, que você lembra, o que você gostava de fazer quando você era pequena? Então, a pequena Lisane era muito brincante. Eu gostava de brincar. Eu não estava muito ligada com profissão, com nada. Tem um pessoal que fala assim, não, desde cedo eu sei que eu quero ser médico, que eu quero ser programador. Muita gente que passou aqui, né, já tinha isso muito vislumbrado para o futuro, né? Eu não tinha muita maturidade, eu não estava muito ligada nisso, não. Teve uma vez que eu falei que eu queria ser astronauta, porque eu gostava muito de histórias extraterrestres. Sim. E aí eu falei, não, tem que saber muita matemática. Eu falei, putz, eu sou uma negação em matemática. Eu falei, então deixa pra lá, não vou ser nada, não. Não vai ser nada, não? Deve ser. Não, tipo assim, não, então tá, então não pensei em mais nada. Sim. Sim, você não tinha essa... porque assim, no meu caso, eu tinha essa perspectiva por conta das dificuldades que a gente passava. Eu falava, cara, eu preciso sair daqui. Sim. Para eu sair daqui, eu preciso estudar. O meu estudar não era um sonho de, eu sempre sonhei. Não. É uma coisa imediata. Eu preciso sair daqui e quem vai me tirar daqui é o estudo. Então, eu estudei por causa disso. Foi interesse. A minha realidade não era essa. A minha família é família humilde. Meus pais foram as primeiras pessoas a fazer faculdade. E ter uma família, né? Da minha família, né? A minha mãe é a primeira, com certeza, da família dela. Então, eu já nasci numa condição mais privilegiada, assim, de morar num prédio de classe média alta na Zona Sul, de ter carro maneiro, de ter casa de praia, estudar em colégio. Teve o direito de ser criança, poder brincar, né? Porque Isso. Eu fui um pouco ceifado, eu lembro, assim, nos meus podcasts, quem já escuta, eu comecei a trabalhar muito cedo por necessidade. Normalmente o que acontece é a pessoa começar a trabalhar cedo por necessidade mesmo, né? Sim. Então, E quando você percebeu que precisou disso? Então, eu acho que também essa proteção, né, que os pais, quando podem, fazem, né, também podia ter sido um pouco menos. Tipo assim, vai lá, cai aí no mundo e corre atrás do seu. Então, durante um tempo, eu fiquei dentro de uma redoma ali de proteção, né. Eles te deram a possibilidade, como o Cauê falou, te deu o direito de ser criança. Sim, me deram conforto. Então, assim, eu sempre tive a obrigação de estudar, mas eu nunca tive a obrigação, você tem que trabalhar para botar dinheiro aqui, para ajudar com alguma coisa. Então, assim, e por isso você não sentiu nenhum tipo de necessidade. Não senti essa pressão, mas a pressão para estudar era uma pressão muito grande. Tem que estudar. Tem que estudar. E eu não era uma boa aluna. É isso que eu ia perguntar. Então isso era mais desgastante ainda, sabe? Eu acho que eu tenho, né, diagnosticado por mim mesma um déficit de atenção. E quando eu era criança, eu não sei onde estava a minha cabeça na escola. Eu não tenho registro das coisas que eu aprendia na aula. Eu fiz muita aula particular. Eu tive dificuldade para ser alfabetizada. É mesmo. Tipo, eu acho até engraçado eu trabalhar com conteúdo, ter virado redatora, ter virado uma coordenadora muito na área de conteúdo e ter tido dificuldade para aprender a ler e a escrever. Eu me lembro que no CA eu não entendia como que aquilo funcionava. E a minha mãe me obrigava a sentar na sala e copiar os livros infantis para aprender a diferenciar S de X, de CH. E só que com 6 anos você também não sabe fazer redação. Então eu tinha que copiar. Eu levava horas ali copiando. Era uma coisa assim arrastada, uma procrastinação. Então assim, foi muito difícil, né, essa parte. Esse início. E eu acho que na tua família, como eu já te conheço há bastante tempo, tinha a comparação com a tua irmã, não tinha? Não tinha, assim. Porque a minha irmã, ela é muito cabeçuda. Muito cabeçuda. Minha irmã é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, a Leandra. A pessoa que eu mais admiro, acho, no mundo é a minha irmã. E a minha irmã é um pouco minha mãe, porque minha mãe trabalhava fora. Minha irmã é 6 anos mais velha que eu, ela me olhava, ela estudava comigo. Então eu nunca tive, assim, a questão da comparação ou de sentir inveja da minha irmã. Eu sempre senti muito orgulho dela, assim. Maneiro. A minha irmã era a pessoa que... Bacana. A sua família é uma família muito bem bacana, né? Seu pai, gente boa, sua mãe, todo mundo bem. Uma família bem estruturada. Sim. Apesar de eles terem se separado, eles mantiveram um respeito, né? Entre
Mas quando meus pais se separaram, eu já tinha 15 anos. Então, nessa parte de criança... Já não era mais criança, já. A gente foi muito feliz. A gente era uma família muito bacana. Então, assim, às vezes eu ouvia minha mãe no telefone. Não, a Leandra já passou de ano direto, no 3º mestre. A Lisane é malandra. Existe uma teoria que é o seguinte, que os irmãos, eles vão procurar o seu espaço dentro da família. Então, por exemplo, se um irmão é muito estudioso, o outro fala, eu vou ser mais bagunceiro. Então, tipo assim, meio que cada um busca pelo seu espaço. Eu acho que no caso da Leandra, muito independente, foi fazendo as coisas e você foi, tipo, a caçulinha que, tipo, pô, deixa ela brincar, deixa ela ser feliz. Essa bolha, essa proteção. Ela tem que se divertir, ela tem que ser feliz. O que, na verdade, faz muito de acordo com o que o Paulo, que é o psicólogo, veio falar aqui, ó. O que você está fazendo com 16 anos, na maioria das vezes, para muita gente, não vai influenciar tanto. Tanto naquele podcast eu me segurei um pouco, eu falei, a minha realidade é muito diferente da realidade que até minhas filhas vão ter. A realidade das minhas filhas talvez seja mais próximo do que você vive, né? De, tipo, ter uma condição de vida maneira. Eu não vou expor ela, sai correndo, ao desespero, ao estresse de, tipo, você foi muito bem cuidada pelos seus pais, né? Você teve seu tempo, né? Você teve seu tempo. Então, assim, acho que é o recado para o jovem que está começando, que talvez tenha, hoje descobre que tem um déficit de atenção, ou tem uma dificuldade na escola, ou está achando a matéria muito difícil. Eu acho que não é exatamente isso que vai influenciar quem você vai ser o profissional. Sim. Ou quem você foi na escola, e foi o Paulo falou, falou aqui, na escola eu ficava do lado da coordenação e não ia para aula. Não quer dizer que você vai ser... Eu não era um bom aluno também na escola. Na escola eu ficava na frente da professora e não entendia a matéria. Tua cabeça estava lá no outro lugar. A minha cabeça, a alma, o corpo estava ali, a alma não sei onde estava, não. Eu passava negociando com o professor. Pô, como dá essa nota aqui? Era na negociação, eu não era bom aluno também. E essa coisa de... A escola não define que você vai ser um bom profissional. Não, e às vezes, assim, para as pessoas que passaram por isso, ou que têm filhos, né, que estão tendo esse desafio também, com os filhos, tipo assim, uma nota 5 não define que você é um ser humano número 5 na vida. Porque a escola ela tem um formato quadrado que todo mundo precisa passar, porque não tem como fugir dessa estrada. Só que tem escolas que têm propostas diferentes, tem pessoas que têm habilidades diferentes, tem pessoas que têm uma inteligência para o esporte, para as artes. Então, nem tudo é decorar. Tem criança que só decora. E é boa de fazer a prova porque consegue memorizar tudo que está no livro. E de fato, ela não aprendeu. O cara que também tira um monte de 10 não tem garantia nenhuma. Não garante de que nada. Ele vai ser. E muitas vezes a pessoa está tirando um 10 às custas de não brincar, de não desenvolver a criatividade dele, de só copiar e colar, só repetir um método. Então, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que eu não era uma boa aluna, mas que o meu repertório era muito maior do que da média das crianças. Da minha... que brincavam comigo. Com esse negócio que a minha mãe me comprava muito. Então, assim, ela assinava revista super interessante, Globo Ciência. Tava te dando input. Para eu ler. Então, eu tinha um repertório... Tava enriquecendo o teu ambiente. Que as crianças não tinham. E eu tinha um jeito muito peculiar de ler a revista. As matérias que eram curtas eu lia rápido, mas a matéria de capa eu lia do fim para o início. Eu lia o início, lia o fim. Aí se o final me interessasse, eu lia o meio. Era uma coisa meio assim, mas eu lia. Aquilo ali ia se arrastando, mas eu lia. Mas deixa eu adiantar a história, então. Quando você deixou de ser uma criança, virou uma adolescente, e aí você terminou a escola, do jeito que deu, e aí você tinha que escolher uma faculdade, é isso? Você tem que na faculdade você tem que estudar. Sim, eu tinha que estudar. Lá em casa, tipo assim, acabou a escola, você tem que entrar na faculdade direto. Não vai ficar parado fazendo nada, não. É o que o Paulo até falou, o jovem não pode, depois de 18 anos, tem que continuar a rotina de estudo. E como eu falei, eu tinha uma imaturidade. Né? E o que você escolheu? A minha mãe e a minha irmã me sugeriram fazer publicidade. Eu gostava de ficar no computador. Naquela época tinha os cliparts da vida, ficava inventando umas coisinhas lá. Você pegou a mesma geração que eu. Eu gostava muito de ficar batendo papo na internet. Eu não via a internet como algo de empreender, que nem você viu, né, na mesma época. Então, eles pensaram assim, você é comunicativa, gosta de internet, vai estudar publicidade. Maneiro. Né? Então, elas que me sugeriram Você o curso. acatou logo de primeira? Acatei. Aí você entrou onde? Eu entrei na faixa. Entrei na faculdade com 17, logo na sequência eu fiz 18. Né? Então, ainda entrei na faculdade com aquela coisa assim da meio escola, meio maturo, aprendendo a lidar com as liberdades, né, de faculdade. Você entra na aula se você quer, se você não quer, você fica lá. Você pode levantar a qualquer momento, sair, ninguém vai te incomodar. Vai te perguntar.
E aí depois comecei a procurar estágio. Na época não tinha internet, né? Não tinha internet comercial, não tava. 2001 que eu entrei na faculdade. Eu tava começando a Hostnet, eu já tinha começado a Hostnet e você tava entrando na faculdade. Aí tinha um mural lá de estágios, com Dentro da papel faculdade, dentro era da assim, faculdade, né? aí você pegava aquilo ali e ia procurar. Aí meu primeiro estágio foi na Telelistas. Sim. É verdade. Para o pessoal que não sabe, antes da internet, tinha uma lista telefônica, que era um cadernão assim, um calhamaço. Tem um nome genérico, não é nome genérico, é outra marca, que é a Páginas Amarelas. Páginas Amarelas. Que é outra marca, mas a Telelista era outra marca de Páginas Amarelas, né? Então tinha lá um catálogozão que você recebia na sua casa, um com os telefones residenciais e outro com telefones de serviços comerciais, né? Então eu comecei a fazer um estágio meio aleatório também. A gente ficava cortando a lista telefônica. Pegava as listas concorrentes, cortava os anúncios, preparava um dossiê. Era captação de leads, basicamente. Só que fazia manualmente. Sim. Ficava captando os clientes que eles iam prospectar. Você falava assim, essa marca anuncia na Páginas Amarelas. Pode anunciar na gente. Pode anunciar na gente também. Isso. Então a gente tinha 2 listas iguais. Primeiro cortava as páginas pares, depois cortava as páginas ímpares. Porque se você corta uma, o verso estraga. O verso estraga, né? Sim. Aí preparava lá, colocava... Tinha uma ficha, né? Você anotava lá o tamanho do anúncio, as especificações, e isso ia para uma equipe de vendas. Mas você não vendia. Você achou esse estágio? Aí você aplicou e logo na primeira... Tava no mural. Foi um dos primeiros que você foi aplicar? Foi o primeiro. Foi um dos primeiros que você aplicou. Não, tinha um pessoal da faculdade que já tinha entrado lá. Então veio uma primeira leva, que foi aproveitada em setores da área de comunicação lá da Telelistas, e depois eu vim na segunda leva que precisava de mais gente. Então, como estava num período de campanha, eles contrataram muita gente de uma vez só. É isso que eu falo várias vezes, a gente já comentou várias vezes. O cara, porque a faculdade é desnecessária e tudo mais. Olha só, a faculdade na área de TI, ela não é obrigatória. Porém, é o que a gente sempre fala. A faculdade, primeira coisa mais importante da faculdade, ela faz você estudar o que você gosta e o que você não gosta. Até coisas que você fala assim, não vou estudar esse negócio aqui, você é obrigado a estudar. E isso vai formar a tua base. E segunda coisa que eu gosto muito do formato da faculdade, você vai trabalhar, você vai estudar com um grande potencial das pessoas por perto serem seus primeiros colegas de trabalho. As tuas primeiras oportunidades vão surgir dentro de sala de aula. Pode ser uma comunidade. Não quero fazer faculdade. Participe de comunidades, que é o mesmo princípio. Sim. Mas eu acho que a faculdade vai te dar legal é o lance da base, mas o assunto não é esse. O assunto é importante que foi isso que aconteceu contigo. Eu sou super a favor da faculdade. Não quer dizer que você fez faculdade que necessariamente você vai ganhar dinheiro e você vai ficar rico. Não existe uma garantia. Mas isso traz um crescimento de maturidade, de repertório. Por exemplo, a faculdade de comunicação social, ela é uma faculdade de conhecimentos gerais. Você estuda sociologia, antropologia, teoria da comunicação. Aquilo que eu te falei, o que você quer e o que você nem sabia que precisava. Nem sabia que existia. Então tem as matérias específicas, mas tem matérias conceituais. Então eu acho que isso te enriquece. E eu não sei se foi sorte, mas eu conheci grandes pessoas, grandes amigos na faculdade, pessoas que eu trago pra vida até hoje. Sabe o que planta e colhe? Aquele negócio de plantar e colher? O plantar foi lá atrás e você realmente colheu aquilo porque você estava num ambiente enriquecido e um ambiente que todo mundo está voltado para mesmo. Volto a dizer, não está em condições de faculdade agora, participa de uma comunidade. O ideal eu diria assim, eu falei para minhas filhas, assim, quando acabar a escola, já ingressar, continuar os estudos, não parar os estudos. Acho que no teu caso você teve uma boa assessoria dos seus pais que falaram, olha, você é criativa, isso aqui, você é uma pessoa que faz amizade com facilidade, você tem uma liderança de amigas, né? Eu conheci a Elisane, a gente morava no mesmo bairro, a gente, né, colega de festinha, sabe, se esbarrava pelos lugares do espaço. E depois eu também fui estudar na faixa, né? Eu peguei informação contigo e a gente cheguei lá. Mas eu lembro pra mim, eu já tinha começado a Hostnet quando eu entrei. Eu me sentia muitas vezes dentro da faculdade, a minha cabeça já estava no trabalho há muito tempo, né? Eu já tinha 5 anos de experiência no mercado de publicidade. Então, mas para a maioria das pessoas que ainda não estão trabalhando, a faculdade é o caminho que vai te conectar para o próximo passo do trabalho. Né? E daí você teve esse estágio. Sim, só que a faculdade, ela não é garantia que você vai ficar rico. E quem fez não é garantido que não vai ter nada. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas é uma experiência... É só continuação do estudo. É uma experiência boa. Assim, é sobre plantar e colher. Nem sempre que você planta, você colhe uma boa... Plantei laranja. Nem sempre vai nascer a melhor laranjeira do mundo. Mas às vezes nasce.
Mas se você não plantar a laranja ali, a semente, Não vai acontecer nada. você tem garantido que você não vai ter laranja nenhuma. Acho que o principal, como ele falou, é cultivar a relação. Né? Sim. A relação com as pessoas, Sim. com a entidade, com as Sim. empresas. E aí, você, voltando para a tua história, entra para um primeiro estágio, na telelistas, que um monte de gente foi, então você acaba indo com um monte de gente que você conhece, acaba vivendo uma experiência profissional com colegas seus, que também são estagiários. E quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei lá quase um ano. Foi o estágio completo. Foi o estágio completo. Fiquei Aí no quase final um não era ano. efetivado lá. Não, quem já tinha sido... Quem entrou no primeiro grupo foi efetivado e aquela galera que terminou de cortar a lista de papel foi terminando. emprestada para outros setores e aí quando acabou... Acabou o estágio, um ano acabou. de estágio. Isso. Aí, só de curiosidade, nessa época era estágio remunerado ou era remunerado? Porque a maioria, até lembrando, Sim. né, na área de publicidade, a maioria dos estágios eram gratuitos. Você ia fazer o estágio só para cumprir as horas da faculdade e ganhar conhecimento. Eu ganhava R$300 de bolsa e a passagem. Né? E trabalhava 6 horas Porque às vezes a por pessoa dia. fala, eu não vou trabalhar para ganhar esse valor. Você não está indo pelo valor, né, no estágio. Você está indo pelo conhecimento, pela oportunidade de estar lá dentro. Porque às vezes você está em casa perdendo de zero. Então você vai ganhar pouco ou você vai ganhar nada, mas você vai aprender alguma coisa. Exato. Você vai ganhar pouco, mas a tua experiência é aquilo, né? Olha, você vai estar no lugar que vai te enriquecer culturalmente, socialmente. Você vai ter um negócio para botar no teu currículo. Fiquei um ano aqui trabalhando com captação de lead. Porque depois fala assim, mas o mercado não me dá oportunidade. Terminei a faculdade e não tenho nada no teu currículo. Então tua faculdade não vai servir de nada. Irmão. A minha faculdade não serviu de nada porque o mercado não me dá oportunidade. Mas você negou 3 estágios. Mas era de graça. Sim, mas era ou era ganhando pouco. Então, assim, no início da carreira, você nunca pode pensar única e exclusivamente no dinheiro. Eu sei, óbvio, que todo mundo precisa de dinheiro. Todo mundo trabalha pelo dinheiro. Tem dificuldade, não, e a gente tem tem diversos tipos de famílias. Você falou assim, eu precisava tirar minha família daquele local. Eu não precisava, mas o dinheiro era bem-vindo para todo mundo. Claro. E daí, depois da telelistas? Aí, depois da telelistas, eu fui trabalhar numa agência, Núcleo 5, que era onde foi a agência do seu pai. Isso aí foi uma história curiosa. Essa história é muito boa. Era o mesmo Era a mesma prédio? casa, era uma casa em Botafogo. Paulo Barreto 90. Paulo Barreto 90. Eu passo lá na frente direto, ainda sempre lembro. Então, teve um dia que eu estava trabalhando, aí eu fui contratada para fazer prospecção. Ligar, fazer lá uma prospecção dos serviços de edição de produção e edição de vídeo que eles faziam. Qual era o nome da agência? Pode falar? Núcleo 5. Núcleo 5. Aí, como que você foi parar na Núcleo 5? Agora eu já não... Provavelmente... Uma indicação de amigo? Não, foi algum anúncio no mural da faculdade também. Legal. Essa Aí você fez uma entrevista? Aí fiz uma entrevista, era para trabalhar prospectando, eles queriam vender lá um serviço de edição e produção de vídeo. Naquela época, em 2000 Era outro estágio. 2002, 2000. Provavelmente 2003. Com fita, ou já tinha o digital já? Não, eu não lembro. Não lembro. Você tinha quantos anos? Eu tinha 21. Uhum. E aí, no tempo que eu não estava prospectando, que eu já tinha ligado, aí tinha um cara lá que trabalhava com produção artística, aí eu fazia as coisas que ele me pedia, de pesquisar local, reservar, coisa... Tudo que o estagiário faz. Tudo que um estagiário faz. Tudo qualquer que tiver coisa que alguém aparecer. mandar você fazer. Exatamente. É o que o estagiário faz. Aí tinha um cara lá que era designer, aí quando não tinha nada pra fazer, eu ia lá pra cima e ficava assistindo ele fazendo os trabalhos e tal, É o que o Cauê sempre falou do lance da proatividade. Fiquei sem nada pra fazer. Vou tentar aprender uma coisa nova, vou tentar ajudar alguém, vou tentar, né, enfim. Aí eu ia pro lado de alguém que tava lá fazendo alguma coisa pra eu ficar observando. Aí foi quando um dia eu tava lá fui receber umas correspondências, aí falei, Cauê, chegou uma carta pra isso pelo chat. Falei, Cauê, chegou uma carta pra você aqui, endereçada pra você. Porque vocês já se conheciam. A gente já se conhecia, a gente já era amigos. Só que eu não sabia que aquela casa onde funcionava a agência tinha sido a agência do pai dele. Entendi. Quem assistiu o episódio do Cauê vai saber que... Provavelmente uma cartinha com R$2 dentro. Não, era um convite Era maneiro. um convite para ir para um evento de publicidade. Eu acho que nessa época você estava morando até nos Estados Unidos. Sim, ou estava chegando no Brasil. Você falou, se der tempo, a gente vai nesse evento aí. Aí eu mandei pro Cauê. Antes que não tinha Zap, né? Era MSN. Pra quem não ouviu contextualizando, eu trabalhei numa agência que quebrou, a gente foi despejado, uma história triste pra caraca, mas que tá lá no meu experience. E por coincidência, depois que a agência do meu pai quebrou, essa agência assumiu a casa, né, o espaço. E foi onde a Lisane foi trabalhar. E meu endereço continuou circulando, como era, eu tinha... Diretor de arte. Diretor de arte. Como você fez a sua Lisane pirâmide. recebeu lá, fiquei com uma moral, né, Cauê Line.
Olha, E a gente conversava de amigo de coleguinha, né? Então ela chegou um convite aqui pro diretor de arte da diretriz. Veio coisa errada aqui. Não, eu sou diretor. Olha, poxa, alguma correspondência aqui pra Eu você. lembro de eu perguntando, mas você tá trabalhando na Paulo Barreto 90? Ela exatamente. Caraca, eu passei meus 4 últimos anos da vida aí, sofrendo aí, né? Nesse mesmo espaço. O mundo é muito pequeno, muito né, pequeno, cara? né? Impressionante. Aí depois eu saí desse estágio e fui trabalhar na Rádio Antena 1. Ah, mas tem um porém aí. A gente era amigo e a gente ficava conversando no Messenger de noite. Enquanto eu tava montando começando a Rochnet, a Elisane já começou a me ajudar. Sim. Às vezes eu ficava lá, o que você tá fazendo? Eu mandava o trabalho pra ela, daí ela fazia olha esse texto aqui, ela ia me ajudando a revisar o texto. É o que a gente faz com ela até hoje. Até hoje, Foi assim, que eu garanti o meu emprego. Eu falei assim, Elisane, fiz um negócio aqui, dá uma lida. Era isso mesmo. Não, a gente conversando, ele mandava assim, eu tô fazendo esse site aqui. Aí ele enviava o link. Aí eu comecei a ler, eu falei, não, peraí, dá pra melhorar aqui? Aí eu reescrevia os textos e reenviava pra ele Sim, a gente na camaradagem, tipo. A gente passava a madrugada conversando. Aí via um negócio esquisito lá e falava, não, peraí, melhora aqui, tal, a chamada. E eu comecei a fazer isso e o mais sem legal, perceber que isso era... A gente foi cultivando uma amizade revisão ao longo do tempo, né? Na verdade, sim. A gente se conheceu no bairro, daí depois a gente foi para a mesma faculdade, manteve os contatos, e daí quando eu viajei a gente continuou trocando mensagem, e dentro dessas mensagens ela foi conhecendo o que eu fazia, e ela foi me ajudando, mas não tinha nenhuma expectativa de trabalhar junto, era só... camaradagem mesmo, só amizade, exato. Era muito louco, assim, a menina que tinha dificuldade, teve dificuldade de alfabetização. Essa semana aconteceu uma história legal, que estava assim, eu estava dando aula, JavaScript, primeiro ano, coisa simples. Aí entrou um menino, encostou assim na parede, era do terceiro, no último ano. Ele parou e ele fez assim, caramba, isso que você está fazendo aqui, para mim é muito simples. Mas quando eu estava na cadeira ali, era a coisa mais difícil do mundo, eu me ferrei, eu só tirava nota baixa, eu fiquei em recuperação, e hoje pra mim é muito natural. Falei, cara, é a persistência, não é nem o querer, é assim, de tanto que você é exposto a um determinado conteúdo, a uma determinada atividade, você vai aprendendo por osmose quase. E ele falou isso, ele falou, caraca, eu tô prestes a trabalhar no mercado, eu quero trabalhar com programação, e no primeiro ano eu era uma negação. E ele a nota dele era absurdamente baixa. E a mesma situação a gente tá vendo aqui, né? É engraçado, né? Tipo, ter dificuldade de alfabetização e ganhar vida escrevendo. Porque se você ter dificuldade, não bota uma estaca na sua coisa, por exemplo, você não é capaz disso. A alfabetização é um processo de repetição. Sim, é um processo, um método. Tudo não tem nada a ver com a criatividade. A criatividade é o oposto dos métodos. A criatividade é você poder imaginar, né? E você conseguir construir. Então não é uma coisa que está ligada à outra. A grande maioria das coisas que você vai aprender na sua vida é por repetição. E aí você ficou nessa agência quanto tempo? Fiquei mais 1 ano e pouco também. Estágio também. Estágio completo. Isso. Aí depois eu fui trabalhar na Rádio Antena 1. Também não lembro como eu cheguei lá, mas fui trabalhar. Aí eu trabalhava... Provavelmente foi amizade, indicação. Acho que foi uma indicação. Uma pessoa... Porque a Elisane sempre foi muito amiga. Você tinha muita amiga. Lembrei. Foi uma menina que estava saindo, que era amiga da Mirna, e aí me colocou no lugar dela. E o que tu fazia lá? Aí eu comecei a atender os ouvintes. Eu chegava lá, tinha que responder todos aqueles e-mails, e as pessoas mandavam e-mails pra rádio perguntando assim, que música que tocou tal hora. Então... Atendimento ao consumidor. Atendimento aos ouvintes e tal. As pessoas ligam pra rádio falando assim, que horas... As pessoas não tinha internet em Guanabara. É verdade. As pessoas, tinha assim, muito... Mas tu falou que mandar responder e-mail, pô. Tinha internet. Mas era muito pouco, não tinha site. Era muito mais comum o telefone, né? Tinha um site simples. Por exemplo, o sistema lá da rádio era todo em DOS. Para eu entrar no sistema para pegar as músicas, ainda estava na tela preta. Já tinha site. Então, parte do que eu fazia era responder os ouvintes e fazer um artigo para o site, que toda sexta-feira entrava um artigo. Então, eu tinha que pesquisar algum artista que eu sugeria, ou a minha chefe sugeria. Então, vai falar sobre o Michael Bublé na sexta-feira. Aí eu tinha que fazer um artigo sobre a vida daquele... Enquanto isso, ia fazendo tarefas menores. Ia fazendo também essas tarefas do dia a dia. Então a pessoa, curioso, as pessoas ligavam ou escreviam para saber que horário e saber que música era aquela. Então no estúdio, elas tinham a lista de músicas e elas iam minutando. Então, entre 12:05 e 12:10, tocou essa. Que nem ela tá fazendo com os podcasts, cara. Ela tá minutando. Que eu tô minutando.
Então, aí as listas do dia anterior já estavam comigo. Era bem manual. Estavam comigo. Então, eu pegava aqueles, sei lá, 20, 30 e-mails, ia respondendo um por um. É muito louco, e né? falando a lista. Então, tinha pessoas normais que pediam 2, 3 músicas em horários diferentes. Mas tinha um abençoado lá que pedia a cada 10 minutos 100 músicas. É mesmo? Tinha galera que liga muito, a pessoa liga muito pra rádio, gosta dessa dinâmica. É mesmo. É muito doido. Será que ainda hoje é assim? Tem hoje tem os podcasts, tem a rede social. Tem o pessoal que tem o WhatsApp da rádio. Tem pessoal, fã-clube de não sei o quê. Tem, a galera tem um pessoal que tem uma relação muito calorosa com rádio. E pelo que eu tô percebendo, você contando a tua história até aqui, você sempre teve uma facilidade de comunicação, de falar com pessoas, de lidar e ao mesmo tempo eu era muito retraída no ambiente de trabalho. Eu chegava no escritório assim, muito constrangida. Mas tipo jovem sempre chega assim. Eu chegava tipo gato, que vai chegando assim, meio... Tá tentando entender tudo. Muito envergonhada. Então assim, eu não tinha vergonha de falar com o público, mas como se eu tivesse que ir na sala da minha chefe perguntar alguma coisa, eu ia com bastante cagaço, constrangimento. Assim. Eu acho que pro nosso ouvinte, a lição aí dessa fase da vida, assim, é muito comum nos primeiros vezes que você vai num local de trabalho que você não trabalha, que você vai conhecer um monte de gente nova, você vai com medo mesmo, porque você não sabe o que vai esperar, né? Então, tipo, é normal essa ansiedade, esse sentimento de timidez, até você entrar para aquela cultura, né? Até você se sentir pertencente, né? E na rádio eles eram muito acolhedores, as locutoras, a equipe da rádio era muito carinhosa. Legal. Então ali eu comecei a ficar mais à vontade, de não ficar tão envergonhada. E o tempo vai passando, a convivência vai... E você vai ficando mais maduro mesmo. Aí quando eu acabava meu trabalho, eu ia pro estúdio. Aí eu ficava assistindo como que... Ela fazia antenão, aquela voz bonitona. Outra característica que eu tô identificando em você. Você quando ficava desocupada, vamos dizer assim, terminou suas tarefas, sobrou um tempinho, você não ia buscar um cantinho para dormir, você não ia ficar sentada lendo uma revista, você ia procurar caçar alguma coisa nova por curiosidade, talvez. Aí na rádio, do meu lado, sentava uma jornalista. Na Rádio Antena 1, elas não falavam, né? Não sei hoje em dia, nada de improviso. Então tinha uma jornalista que fazia as noites. Tinha um roteiro. Tinha um roteiro, então tinha uma jornalista ali, uma de manhã e uma de tarde, fazendo as chamadas, tipo assim, o trânsito tá assim, tá assado. Tudo escrito, a pessoa só lia. Aconteceu tal coisa no país, o presidente, isso, e elas liam aquilo no ar. Então, do meu lado tinha uma jornalista escrevendo, que eu ficava olhando ela trabalhar. E depois eu ia pro estúdio também, e ficava ali vendo como é que elas operavam aquelas coisas. É muito maneiro. E aí foi quanto tempo na Antena? Aí também fiquei 1 ano, aí eu me formei na... Foi estágio também? Foi estágio. Foram 3 estágios? Foram 3 estágios. Aí quando eu me formei... Então você passou a faculdade quase todo estagiando. Existe... Do terceiro período ao... Na tua faculdade exigia esses 3 estágios ou não? Exigia tempo de estágio. Mas não tanto assim. Não. Você passou bastante do tempo, sim, né? Sim. E com possibilidade. Você tinha a tranquilidade que a tua família podia te dar, você podia ganhar pouco ou até nada, e ali tava ali estudando e aprendendo. Fazendo um monte de amigo. É isso. Eu acho que eu mais fiz amigo do que... aprendeu pra caramba também. Eu acho que as coisas que eu aprendi foram subjetivas. Por exemplo, de como você se portar num ambiente de trabalho, de como você chegar. Não é uma coisa, tipo assim, cortar papel, qualquer um corta, né? Então, você aprende das listas, né? Lidar com o chefe. Mas lidar com o chefe, chegar no horário. Sim. Eu acho que são aprendizados subjetivos que a gente vai ganhando, né? Vai tudo aos pouquinhos. Você sai daquela bolha da sua casa que você faz o que você quiser e agora você tem que seguir as regras ali do ambiente. Se você tá ouvindo esse podcast, provavelmente você é da área de tecnologia, ou tá querendo entrar nela, ou então tá querendo fazer um upgrade na sua carreira. Pois saiba que o Curso em Vídeo tem muito mais do que só podcasts. Tem muitas aulas, na verdade, cursos completos. É só você acessar, se você tá vendo pelo canal, a nossa aba de playlists, ou então acessar www.cursoemvideo.com e dar uma olhada em todos os cursos que a gente tá oferecendo para vocês. Tudo é de graça, você pode fazer o curso completo, seja pelo canal ou pelo site, e lá no final do curso, se você pagar um valor bem pequenininho pelos créditos, você ainda pode emitir um certificado. Mas se não precisar do certificado, não tem problema. É só fazer o curso 100% grátis. Aí você se forma com quantos anos? Me formei com 24. 24? Já com 3... Não, 22, não. 22. 22. 23.
nesse período você fez 3 estágios, você não tinha ainda nenhum emprego com CLT até então. Não, tudo estágio. E aí a estrutura da Rádio Antena 1 era uma estrutura pequena, então eles não iam me contratar. Você sabia que não ia ter... Eu já sabia que eu não ia ser contratada. Muitas empresas, e a própria Hostnet, tem essa cultura de tipo, ó, traz estagiários pra cá. Uns vão ficar, outros vão sair. Se a empresa estiver crescendo, vai dar pra dar mais emprego. Se a empresa não estiver num momento em que não tá crescendo, tá diminuindo, a empresa funciona assim, não tem mistério, né? Tipo, a coisa... Eu fui nessa formatura agora, tô lembrado. Você foi na minha formatura. É isso aí. Lá na UERJ. Foi em 2004. Dei carona para suas amigas. Foi. Explanei você na mesa do seu pai. O que você fez? Você lembra disso? Não me lembro. Não posso contar? Não, se não puder, você corta. O que você falou, não. A gente era jovem, né? A gente tá falando aqui de uma amizade já desde a faculdade, uns 5 anos de amizade. Sabia os podres? Sabia os podres, lógico. Aí juntou na mesa de formatura dela. E a Elisane gostava de baile funk quando era jovem. E tu aí a Elisane me chamava para o baile funk, mas eu não ia. Não, e o Cauê me chamava para ir no samba na Rua do Mercado. No samba, eu também não ia. E aí, na mesa, eu brinquei e falei, não, porque... Eu sei porque eu oculto pra caraca, falo pra caraca. Juventude, super sincero. Eu acho que eu falei na mesa que... Eu acho não, tenho certeza que eu falei que não, a Elisane vai pra baile funk, não sei o quê. E os pais olhando com o maior cara, o quê? A nossa caçulinha! Mas é baile de brincadeira. Nada, era baile da brabo mesmo. Era Castelo das Pedras. Castelo das Pedras, nunca fui na minha vida. Tu saía da Zona Sul e ia pro Castelo das Pedras? Muita gente saía da Zona Sul pelo Castelo das Pedras. Tinha uma área de segurança pra galera da Zona Sul chegar. Sim. Os playboy poder curtir e ir embora na segurança. Sim, pegava um camarote, né? É, porque ali virou a economia do local. Eu dava aula por ali naquela época. Não era... Porque hoje tem baile funk que as pessoas não podem entrar, mas naquela época tinha o baile funk, que acontecia tudo o que tinha pra acontecer, mas existia uma segurança pra quem pudesse levar dinheiro e circular na comunidade. Normalmente, em dia de evento, na comunidade, né, eu acho que não costuma ter problema, porque ali tem um ecossistema que precisa respirar, então as pessoas não fazem besteira nesses dias de eventos da comunidade. Mas enfim, tirando esse fato corriqueiro aí, que me deu uma bronca. Eu nem me lembrava que você tinha feito isso, Cauê. Que coisa. Né? Contando meus E aí, você foi pra onde depois? Aí depois eu fiquei desempregada. Aí que a gente vai chegar na parte da Hostnet. Aí eu fiquei 1 ano e meio sem... Caramba. Eu me formei e fiquei 1 ano e meio. Aí ali que dá um estalo da maturidade, porque aquele 1 ano e meio sem trabalhar, aquilo ali teve um gosto amargo. Aí eu falei, caraca, o que eu fiz da minha vida até agora? Será que eu tava achando que a vida era só baile funk, festa e um estágio... Isso com 20, 22, com 22, Por parte da sua família, tinha essa cobrança já ou continuava no mesmo? Já começa a ter uma cobrançazinha. Mas era uma cobrança, assim, minha comigo. Né? Então, assim, eu ficava em casa enviando currículo, que na época também não tinha LinkedIn, né? Não tinha aqueles sites de... Você mandava um currículo, caía num buraco que tu nunca mais... Sabia, ficava arrumando a casa, estudando. E aí eu fui ficando angustiada. Mas a minha família... meu pai ficava falando para eu fazer concurso público. Mas eu não queria fazer concurso, porque não tem muita oportunidade de concurso para comunicação social. E eu não queria... fazer um concurso para fazer qualquer outro serviço administrativo que não tivesse... Seu pai estava preocupado com a sua segurança. Que não tivesse a ver com o que o padrão da família carioca, não sei se no Brasil inteiro é assim. Na minha vida toda eu escutava, não, você vai... estuda, faz um concurso público, que aí você tem a tua estabilidade, e tua vida toda você... Não, e a minha irmã era concursada, né? A tua irmã já era concursada? A minha irmã era advogada. Foi Petrobras, né? Ela passou no concurso da Eletronuclear e depois para a Petrobras. Então, a minha irmã era concursada. Então, meu pai ficava, assim, sugerindo para fazer o concurso, mas eu não queria fazer porque eu não queria trabalhar com coisa fora do que eu... Você se preparou, do que eu queria, de comunicação. E podia ter que trabalhar em loja, fazer algum bico, mas não fui. E aí chegou... eu trabalhei de recepcionista numa joalheria durante um tempo. E aí, depois eu pedi ajuda pro meu pai, que eu queria fazer uma pós. Aí ele ainda me jogou uma casca de banana. Ele, não, tava pensando em te dar um carro, que era mais ou menos o preço da pós. Eu falei, caraca, que história estranha, nunca quis me dar carro, quer me dar carro agora? Aí foi uma casca de banana, eu acho. Eu falei, pô, você não quer me dar o carro? Que aí eu vou de carro pra pós. Ele, não, um ou outro. Eu falei, então... Caraca, mas qual era a casca de banana? Tipo assim, ver se eu queria fazer mesmo, se eu tava realmente a fim de estudar. Entendi. Eu acho que ele tava querendo me
Me testar, não sei. Tô Ver pensando se ela aqui, realmente queria estudar ou se desse o carro, ela já ia curtir com o carro e... Mas E eu não não tinha estudar, dinheiro. Mas eu não tinha dinheiro pra manter o carro. Enfim, achei papo É esquisito. esquisito mesmo. Falei, esse papo estranho, mas me dá após aí que eu tô mais interessada em estudar mesmo, porque Legal. aquele bom. um ano e pouco sem trabalhar Tava doendo, né? tava doendo na alma, sabe? Naquela... É porque você acaba vendo a galera que estudou contigo entrando no mercado e se encaixando nas vagas e você ficando pra trás. Ficando pra trás. Tipo, a minha família é próspera. Meu pai e minha mãe foram profissionais de excelência. Minha irmã passou em 2 concursos. Então, assim, eu falava, cara, eu preciso botar alguma coisa aqui na mesa, cara. Sim. Aí, conversando com o Cauê, eu já tava matriculada na pós, eu tinha acabado de começar. Ele falou assim, você tá trabalhando, Lia? Aí eu falei, não, eu não tenho experiência, mas eu sei que eu tenho capacidade. Aí ele falou, vem aqui conhecer a minha empresa que eu tô precisando de ajuda. Aí eu fui. Até então eu não tinha noção, eu ajustava lá os conteúdos do site que ele me mandava, mas eu não tinha noção do que era a empresa, a internet de forma comercial que ele já estava vendo. Até então, a internet, em 2004, não tinha essa penetração, essa quantidade de sites. A internet, não tinha WordPress. A internet não era automática. Hoje a internet é automática. Você comprou um negócio, ligou, tem internet. Chegou na casa, pegou a senha do Wi-Fi, tem internet. Então, por exemplo, antes tinha um processo. Na minha faculdade e na minha pós, não tinha matérias relacionadas a marketing digital. A minha pós foi pós em gestão integrada de comunicação. Não tinha. Os cursos de marketing digital, eles surgiram depois de 2008, 2009. Não existia. E aí eu cheguei lá na Hostnet para conversar com o Cauê. Ele falou, Li, eu tô com um monte de problema aqui. A empresa cresceu muito rápido e eu preciso que você me ajude a resolver. Se você me resolver um problema por dia... É um problema pequenininho, ainda falar. Uma coisinha... Um problema por dia, eu tô satisfeito, vamos fazer uma experiência. Aí quando eu cheguei lá na Hostnet, eu falei, caraca, eu vou agarrar isso aqui com unhas e dentes, porque eu tô há um ano... Já foi lá na Rua do Mercado. Já era na Rua do Mercado. Aí eu falei, eu tô aqui há 1 ano e meio mandando currículo que cai no buraco e varrendo casa. E estudando pra pós, né? E aí após, eu também já tava com essa sensação ruim, então eu me dediquei muito, sabe? Eu agarrei aquilo ali. Após e a entrada na Hostnet, eu agarrei com unhas e dentes. E é a maturidade, né? Você começou a ver que, tipo, se você se especializasse... Ali é que deu o meu estalo, com uns 23, 24. Quanto mais eu me especializar, mais fácil eu me boto disponível, né? Porque quando eu cheguei na pós, eu já não tinha mais aquela visão da faculdade, né? Que falei que eu tinha que lidar com as liberdades. E diferente da faixa, a SPM, ela tem uma estrutura muito legal. De sala, de professor. E era pertinho também, era pertinho da Hostnet. Era ali na Rua do Rosário. Sim. Na época, né? Agora eles não estão mais ali. E então, assim, também o ambiente da SPM é mais centrado do que na faixa. Na faixa tem um pátio, você conversa, faz intenção. Lá não, você entra na sala de 7 às 9, faz a pós e vai pro seu trabalho. O professor pega a bolsa dele também e vai trabalhar, porque ele é um executivo da Petrobras ou de alguma outra empresa. Então, aquilo ali também me deu uma visão mais centrada do ensino, né? Então, foi quando eu cheguei lá na Hostnet para ajudar a resolver um monte de probleminhas que o cara Eu acho que você entrou como assistente de marketing, né? Foi, assistente de marketing. Né? E quando você entrou, já tinha o charuto? Já tinha. A gente já tinha criado um departamento de marketing. Na época, trabalhava no marketing. Isso. Você, o Charuto, o Daniel e o Sandro. Tinham 2 meninas que trabalharam antes de você, que era a Sâmia e a Michele. Elas fizeram estágio, mas durante o estágio dela, elas saíram. E aí ficou, quando eu perdi essas 2 meninas, eu falei, vem aqui, vamos bater um papo. Porque a gente também é uma consideração, então são os amigos que arrumam um emprego. Eu vou ser bem honesto. Contratei muito poucos amigos. Muitos se tornaram amigos no trabalho. Sim. A relação de trabalho me trouxe muitos amigos. Mas eu devo ter contratado uns 3 amigos ao longo da minha vida, entendeu? E não era uma experiência que eu gostava, em geral. Tanto que a Elisane, a gente teve uma conversa bem séria E antes. eu tinha essa preocupação de não porque a gente se zoava. De não se desapontar. Quando eu entrei lá, eu tinha a preocupação de não te desapontar por você ter me dado a oportunidade por a gente ser amigo. Sim. Entendeu? E eu também sempre tive uma relação de assim, quem é o Cauê chefe, quem é o Cauê o brincalhão, o jovem, porque eu também tive 19 anos, também tive 17 também, e comecei a ter empresa. Então eu sabia que quando trouxesse
alguém que era um amigo, aquela relação de amizade, ela ia mudar. Sim. E mudou. E no início eu bastante, achei muito esquisito. Eu ficava meio assim, caramba. É porque, na verdade, a gente era jovem, eu ficava zoando, eu ficava mandando chaveco, falava não sei o quê, cantando de brincadeira, né? Tipo, mas não era, a gente nunca teve uma relação, né? Que não fosse a amizade. Mas, tipo assim, eu falei, a partir do momento que você entrar aqui, o nível da brincadeira, não vai ter mais esse tipo de brincadeira. Sim. Assim, eu falei isso pra ela, pra deixar Isso ela é segura verdade, também. e nunca mais teve. Foi pra te deixar segura também, ó. O que a forma com que eu trato uma funcionária era muito diferente do que eu tratava com quem era só uma amiga que estava indo pro bar comigo. Você falou, dirigiu meu carro bêbada. Tipo, tem várias histórias. Já prescreveu, né? Bêbada não, no brilho. No brilho, enfim. Então, aí você começou como assistente de marketing, bem devagarinho, fazendo uma coisinha por dia. Sim, quando eu comecei lá, eu comecei mais ajudando a parte do suporte. Fazendo script de atendimento, revisando aqueles conteúdos prontos do chat. Eu revisei todas aquelas mensagens que foram os próprios funcionários do atendimento que cadastraram. Comecei a fazer a documentação de produtos e serviços. Aí depois eu assumi o blog da Hostnet, quando a jornalista que trabalhava lá com a gente saiu. Aí foi ali que eu comecei. Era a Tamara. Tamara, tá. Então já tinha o Alexandre Fontoura, já tinha assessoria de imprensa, Isso. Já tinha uma coisa funcionando ali. Sim, né? a Hostnet já tinha dado assim, alguns passos na maturidade da comunicação, né? Sim. Então eu comecei muito a trabalhar com suporte. Foi nessa hora em que eu cheguei também, não foi? Foi um pouquinho depois. É. E aí, então nesse início eu não trabalhava tanto no site, porque o site, só quem editava o site era o Ramiro. Eu só comecei a assumir os conteúdos do site depois que a gente implementou o WordPress. Até então, qualquer mudança no site eu tinha que solicitar. Você mandava o texto e o Ramiro fazia a alteração. Então nessa época eu não me metia muito no... Você foi ganhando espaço aos poucos, não foi uma coisa muito... Não me envolvia diretamente na parte do site, era porque mais... essa parte você também não tinha estudado, né? O WordPress facilita muito a nossa vida. Sim, então, mas, tipo... quando eu cheguei lá, o site, só quem tinha editava o site era o Ramiro. Eu, Charuto, a gente não mexia. Fazia uma imagem, mandava, troca a imagem. O Ramiro era o programador do site. Troca esse texto. Então, depois que quando ele estudou o WordPress, o número 1 do WordPress no Brasil, e aí ele implementou lá na Hostnet, deve ter sido em 2007. Mas não foi ele que implementou, não. A gente decidiu que ia escolher um CMS, a gente fez uma pesquisa, aí tu participou disso. Aí a gente teve... o Drupal. Então, era o Drupal, o Joomla ou o WordPress. Isso. Aí um programador do Dev ficou encarregado de estudar a melhor ferramenta. Ele falou, vai ser o Joomla. O programador falou. Aí a gente foi para um evento em Foz do Iguaçu e conheceu o Matt Muller, criador do WordPress. Fizemos uma entrevista com ele. Eu falei, cara, esse projeto aqui vai bombar, esse cara vai pra frente, vai... Apesar de você ter escolhido o Joomla. É que o Joomla era mais parrudo. Ele tinha mais possibilidades de edição, mas o WordPress Obrigada pela sua sugestão, vou guardar no bolso. Mas tem coisas que são responsabilidade do chefe. Isso que eu acho que tem que ser assumido. Tipo assim. Sim, você escuta a tua equipe, mas quem vai... O desenvolvedor que, por exemplo, que indicou, ele não tá lá hoje. Provavelmente eu teria migrado para o WordPress depois. Eu percebi que tipo assim, esse aqui vai evoluir mais do que esse. E o WordPress evoluiu bem mais rápido. Não, e foi a escolha certa. Eu acho que foi. Mas também se a escolha de Joomla não ia ter mudado muito. A gente depois ia migrar, eu acho. Entendeu? Então eu comecei a me envolver com a parte do site. Depois, no início, eu trabalhava ajudando conteúdo e revisando suporte, fazendo treinamento, né, para as equipes de atendimento. Foi quando eu comecei a trabalhar com o Igor e com a Raquel, né? Então a Raquel foi uma pessoa assim que me ajudou muito. Foi muito boa. Assim, eu acho bom Raquel falar é gerente isso comercial da Hostnet. Publicamente. A Raquel foi a minha mentora. A Raquel foi a minha mentora, porque o Cauê é acelerado. Faz isso. Aí eu, aonde que tá isso? Fala com a Raquel. E a Raquel, ela já estava lá há algum tempo, ela sabia tudo. E ela é uma pessoa que ela não tem medo de dividir conhecimento. Ela ensina tudo com paciência, com... Tudo muito, muito direitinho. Então, assim, a Raquel foi a pessoa também em que eu me espelhei. De postura de trabalho, de ir para reunião com as coisas anotadas e anotar tudo. Então, assim, a Raquel foi a pessoa em que eu olhei, que estava acima de mim, e eu falei, eu vou seguir aqui o estilo dessa pessoa e me inspirar. E assim, como eu tinha acabado de chegar na empresa, né, eu comecei a ver que
você tinha vários desafios, né? A empresa ia te colocando em projetos e os desafios iam surgindo, ia acontecendo. Você era do marketing. E quais projetos você cita, assim, que foram interessantes de fazer, projetos grandiosos e que você acha que colaborou bastante? Cara, um dos projetos que eu mais gosto de ter participado, junto com o Igor e com a Raquel, foi a info da HostNet. No início era uma wiki. Uhum. Então, como eu comecei a trabalhar fazendo scripts e conteúdos, né, para os clientes, Sim. chegou uma hora que aquilo ali era uma bagunça, porque cada funcionário, ele tinha as próprias anotações. Uhum. Então, tinha muito conhecimento que estava na cabeça das pessoas, ou compartilhados uns com um grupinho de 3, aí o outro compartilhava os dele. Então, quando a gente colocou o projeto da Wiki no ar, era um projeto colaborativo. Então, todo mundo vai colocar o que sabe ali, e aí depois a Raquel e o Igor iam fazer uma revisão técnica, eu ia fazer a revisão final do texto. Então, eu acho que essa documentação, que a gente levou quase um ano fazendo... Mas até hoje, né? Que a gente ainda faz, né? Mas aquela ali foi a primeira, né? Sim. Aquela documentação, eu acho que foi uma coisa muito importante. A info era basicamente o seguinte, a galera do suporte, se eu estiver errado, você me corrige. A galera do suporte fazia os atendimentos, e aí via lá, putz, atendi um monte de gente querendo mudar a senha. Isso, e aí eles escreviam um passo a passo para mudar a senha. Só que aí o passo a passo de um era um pouquinho diferente do passo a passo do outro. Então a gente não tinha uma unidade de comunicação, entendeu? E quando eu cheguei, uma das minhas tarefas era pegar, eu falava com o Igor, falava assim, o que mais vocês sentem dificuldade? Putz, mudar a senha é um negócio importante. Aí eu pegava lá a página da Wiki, via o passo a passo, repetia em vídeo e fazia em forma de vídeo. Acho que uma coisa bacana da HostNet, a gente começa a falar, o marketing da HostNet, você vê, contando a história, é sempre tentando ajudar o cliente, né? Sim. Não é tipo só a captação. A captação vem do trabalho bem feito com, tipo assim, vamos ensinar, e a gente ensinando, o cliente fica, né? Então, assim, tá falando de marketing, mas a gente tá falando que não foi nada de captação, mandar mail, a gente fazia também. Mas o que marca aqui nessa conversa é... Eu me lembro dessa época, a gente participando de evento, e o Luli Hashfire, que um dia estará aqui, é uma das pessoas que eu indico, e ele falou uma coisa, ele falou assim, hoje isso é realidade, tá? Mas isso foi há 15 anos atrás. Ele falou assim, eu não entendo como uma empresa não educa os seus próprios clientes. Por que um banco não chega para o cliente e fala assim, olha só, você não quer investir seu dinheiro? Olha só, eu te ajudo aqui, vamos fazer junto. Você vai melhorar a vida do cliente, o cliente vai colocar mais dinheiro em você e você vai crescer ainda mais. Então eu não entendo como uma empresa não se preocupa com a educação dos seus clientes com os seus produtos. E hoje isso é uma realidade. Empresa que não faz isso não dura, né? E eu acho que também o nosso segmento não é uma coisa fácil, né? Instalar um site, fazer uma hospedagem, instalar um site, é uma coisa que você precisa de um conhecimento. Não é igual hoje em dia você abrir uma rede social e sair arrastando, fazendo upload, escrevendo legenda. Então precisava naquela época ensinar as pessoas a usar. E é por isso que os tutoriais que você fazia, as videoaulas, né, elas eram muito importantes. É porque quando eu comecei a viajar com a HostNet, eu percebia que existiam empresas de hospedagem que elas vendiam hospedagem para quem sabia o que estava fazendo. Vendia colocation, vendia um espaço lá já pronto, o cara chegava lá, instalava o sistema operacional que ele queria. E a HostNet não tinha essa vertente. Né? Era assim, vamos vender hospedagem para as pessoas comuns. A pessoa comum quer ter um site também. E aí a pessoa comum tem que ser educada e o sistema tem que trabalhar bem para que ela possa fazer as coisas lá dentro. Não é que é impossível, mas precisa... De educação. Precisa aprender a fazer, né? E eu aprendi lá também, eu não tinha noção. Eu fui aprendendo a partir... Por exemplo, se eu tivesse que escrever a info sozinha, eu não ia conseguir. Primeiro porque era muita coisa, e segundo porque eu não tinha aquele conhecimento. Então, quando a gente pegou o conhecimento coletivo e colocou ali naquele site, aí aquilo ali abriu uma janela. Lembra que de vez em quando a gente batia lá na sala do André? Lembro. O André, hoje sócio da HostNet também, de infraestrutura. Tinha umas paradas... A HostNet vai lançar, eu me lembro muito bem do IMAP... Demarc, DNSSEC. Eu falei assim, cara, eu não consigo... Eu e a Guanabara chegando com um caderninho lá na sala do André. Eu falei, como que a gente vai transformar isso num conteúdo? Era uma coisa muito técnica. E aí a gente sentou lá e o André falou um monte de coisa inteligentíssima, e o André é um cara inteligentíssimo, e eu falei assim, cara, deixa eu tentar criar uma coisa mais simples.
E aí eu contava pra ele, não é bem assim. Eu falei, não. Mas de uma forma geral pode ser assim. E aí a gente foi montando o conteúdo palatável pro público, né? Parte do que a gente faz, o que eu achava legal, é você conseguir traduzir aquele recurso extremamente técnico para uma pessoa leiga. No caso, eu, ou pessoas mais leigas ainda que eu. Essa é uma parte que me estimulava dos conteúdos que eu fazia pro blog e das informações que a gente ia lá buscar. Você tirava dúvida com o André e eu tirava dúvida com você, né? Sim. A gente fazia esse jogo. Foi escalando aí o conhecimento técnico. E eu me lembro uma época também quando tinha migração de um site velho para um site novo. Até hoje a gente tem. Outro projeto que eu gosto muito também foi do OH, que a gente foi pro Paraná. Aquela foi muito desafiadora. Ela foi bem difícil. Ela foi uma loucura. Foi muito desafiadora. Foi uma loucura maravilhosa. A gente foi uma com loucura. 30 estudantes do Brasil todo para Latinoair Se no você parar Paraná. pra pensar, tu fala assim, não. Né? Foi dinheiro ali. Não foi nada de errado, a gente fez longe disso. A gente não sequestrou estudantes. Basicamente, a gente selecionou vários alunos do Brasil inteiro, botava num ônibus e levou pra Foz do Iguaçu pra eles se degladiarem lá com algoritmos. Né? Não, é que o Cauê lançou a Olimpíada de Algoritmo HostNet pra gente fazer uma captação de estágios. Não, então, eu ia falar, foi assim que eu conheci ele, não foi? Foi um pouquinho antes, você chegou no meio. Então, o primeiro ano da Olimpíada era só no Rio de Janeiro. Sim. E aí a gente captou vários estagiários. Aí a gente teve a ideia de fazer uma disputa nacional. E então tinha a primeira fase e a segunda fase ia ser a disputa entre as escolas finalistas lá na Latinoair, que é um evento de software livre. Que acontece dentro da usina de Itaipu, muito bacana. É muito legal. Então a gente foi com aqueles 5 grupos finalistas e os professores. 5 não, foram 15 escolas, cada um com 3 jogos. Não, é verdade. Foram 15 escolas. Geraldo vai à loucura, chora até hoje, né? 15. Alguns foram de caravana, outros foram de avião, outros a gente custeou, outros a gente levou. A gente fechou 2 hotéis lá. Eu fui de síndica do ônibus, né? Eu fui a responsável pelo ônibus. Saiu um ônibus do Rio de Janeiro. Eu era responsável pela galera Às do vezes ônibus. pegava uns no meio do caminho. Isso, então a gente saiu do Rio de Janeiro, pegou um pessoal em São Paulo, depois pegou um pessoal em Londrina e foi 24 horas Quem foi nessa aí? Não esquece nunca mais. Teu irmão foi no ônibus. Foi, meu irmão foi. Vocês foram de avião, vocês foram depois. A gente foi. Mas eu fui no ônibus com os estudantes. Falei, caraca, tinha que levar material, tinha um monte de coisa. Material, fui eu, charuto. Loucura total, né? Mas foi muito bom. Muito maneiro. Nossa, foi... Acho que foi o maior projeto que eu participei. Foi um projeto mais... É porque o projeto não estava relacionado diretamente ao nosso produto, então ele não tinha muito como se manter, né? Na época a gente até captou patrocinadores, porque a gente chegou e a gente criou toda uma campanha. Então a gente foi na Infinet, e a Infinet ia dar bolsa para os vencedores. A gente captou curso de inglês para dar curso de inglês para os vencedores. A prova acontecia na Infinet, né? No primeiro ano aconteceu. Enfim, foi um projeto os vencedores ganhavam estágio na HostNet. Também, os que eram do Rio, né? Que a gente podia... Foi assim que vocês conheceram, mas hoje os vencedores, eu até lembro, tem uma capa com aqueles 3 lá do Rio Grande do Rio Grande do Norte que eles ganharam. Aí eles ficaram todas essas meninas foram para o exterior. Para o mercado. Então Elomar, Elton, Brian, os 3 eu lembro, dos 3 meninos. Todos estão com a vida... Se a gente puder um dia trazer eles aqui, ia ser bacana. Vai ser legal pra Se eles estiverem com a cabeça boa, né? Porque eu não sei como tá eles hoje. Porque eu vou ser honesto com quem tá... Com o nosso público aqui do curso em vídeo agora. Tipo, você ter sido um aluno exemplar e ter trabalhado muito e ter fritado o teu cérebro, não é garantia que você vai conseguir fazer isso durante 10, 20 anos, entendeu? Na verdade, você nunca vai conseguir fazer isso. O que acontece com a Lisane, o que acontece com... Tipo assim, chegar a maturidade, com a cabeça, tipo, bem, é um pouco o estresse que você abriu mão durante uma parte da vida, entendeu? Tipo, você poder chegar à ação, e tem muita gente que se perde no meio do caminho, a gente vê todos os mercados, influenciador, desenvolvedor, profissional de marketing, às vezes tem uma tacada muito rápido, cresce muito rápido, e depois muitas vezes vai ter que buscar uma terapia, um reconforto, uma reorganização entra mental. naquela paranoia da... Como é que chama? Que negócio que a gente tá batendo pra caramba agora. Qual é? Alta performance. Alta performance, enfim. Não, é porque a vida, tanto pessoal quanto profissional, ela não é linear, né? Às vezes você tá aqui, às vezes a motivação tá aqui, você não vai numa linear. Uhum.
É porque a galera pensa que é linear pra cima sempre. Não é assim, né? Tipo, não é a curva não é assim, né? O gráfico. Então você vai nos seus altos e baixos, né? Sim. Então o negócio é você conseguir. E a empresa também, todas as lidar empresas, com os né? baixos, né? Eu acho que você pegou a fase assim, de crescimento da Hostnet muito boa, que pô, a gente fez várias coisas bacanas, mas depois a gente teve que dar uma enxugada e você continuou tendo uma necessidade de valorização profissional. Lembre que a gente chegou a ter uma conversa de você, pô, o salário não tá bom ainda. Eu falei, olha, isso é o que dá pra ter ainda, tipo assim, é o que tem. E aí você teve uma oportunidade de sair da Hostnet, né? Sim. De ter uma outra experiência. Eu saí da Hostnet, eu recebi uma proposta pra trabalhar. Você já tinha o quê? Uns 6 anos de Hostnet? Já, isso foi em 2011. Caraca, tu lembra do ano? Eu lembro. Eu fico impressionado. Eu tenho uma memória muito... Eu sou péssimo. Uma memória eu tenho tudo anotado aqui usando. Eu vou lembrando e anoto. Não, eu tenho a memória para as coisas que aconteceram. Se você falar assim, passa no mercado e traz 2011, uma água. Eu posso esquecer de trazer água. Mas das coisas que aconteceram, a minha memória é... 2011, a Hostnet tinha 11 anos. Aí você recebeu uma proposta para trabalhar? Para trabalhar num site. Era tipo um jornal, não era? Era um site de notícias. Era de um empresário rico que se aposentou e queria brincar de... Assim, né? Se ocupar, investiu investir em fazer num um site de notícia. De ter um site. E aí, quando eu fui para lá, eles estavam com um projeto que eles estavam fazendo uma reformulação no site, também WordPress. E eles me chamaram para... Como que apareceu essa vaga para você? Eu acho que foi pelo LinkedIn já. Foi pelo LinkedIn. Você já tinha uma boa experiência na Hostnet, vários estágios. E já tinha... Já tinha conhecido as ferramentas. E aí eles me chamaram. Acho que era para ganhar quase o dobro do que você ganhava na Hostnet. Ganhar o dobro. Eu era recém-casada, eu precisava bancar a casa. Aí tudo mudou, a dinâmica mudou. Sim. Tudo que eu não precisava bancar antes... Toda a tranquilidade que você teve antes... Né? Aí eu falei, não, pô, agora eu preciso... eu lembro de conversar um pouco sobre salário e eu te falo, olha, agora no momento... Não... E aí eu falo, não, agora eu tenho um boleto, filho, agora... Sim, justo. Aí eu fui pro site, mas o site novo não ficava pronto. Tinham 2 pessoas lá disputando quem que era a mãe do projeto. E uma verdadeira startup. E as coisas lá, eu falei... Aí foi tipo o voo da galinha, né? Bateu a asa e caiu Mas você falou que o ambiente também não era bacana, né? No site. Vou chegar lá. Aí no site o pessoal era... tranquilo, era uma redação. Uma redação de jornal. Né, que pegava as principais notícias dos principais jornais e... gerava a sua versão. Aí, como eu fiquei lá uns meses meio sem muita... você chegou lá, o site não estava no ar? Não estava pronto, era para eu ajudar a finalizar esse projeto. Para mim tinha um site que estava rodando. Eles tinham um site que estava rodando e tinha um em produção. Tá. E esse em produção era um projeto em WordPress que nunca ficava... Pronto. Mas você não trabalhou no que estava rodando? Eu fazia coisa básica, mas não era algo que me ocupasse demais, né? E aí eu comecei a ficar angustiada. Eu falei, caraca, tô ganhando o dobro e tô fazendo nada. Tô ganhando o dobro e fazendo 1/3. Isso. E aí era um lugar no Jardim Botânico difícil de chegar, né? Porque era na mansão do cara. Era na casa do cara? Ele tinha uma mansão. E aí parece assim, a parte assim mais de fora pra garagem, ele fez uma redação mesmo, tinha um aquário lá. Eu acho que esse empresário, ele era algum executivo da Coca-Cola. Trouxe alguma coisa relacionada à Coca-Cola pro Brasil. Mas vocês tinham contato com ele? Tinha, ele passava lá todos os dias. Ele morava ali, pegava o jornal, lia e tal, e depois ia fazer as coisas dele. As coisas de milionário. Sei lá o que ele ia fazer, mas tipo assim, ele ficava um pouco lá de manhã e depois ele ia embora. E aí, nesse meio tempo também, pelo LinkedIn, eu recebi uma proposta de uma agência. Aí que já era na Urca. Eu falei, opa, mais fácil de chegar na Urca. E é uma agência, também a agência tem um ambiente mais dinâmico. Eu não vou ficar aqui, eu tava... Quando eu vou ficar aqui, o site não sai, né? Entediada, tipo, num ambiente... Você tava ganhando o dobro, mas... Tava entediada. Primeiro o tédio, segundo é a sensação de que a qualquer momento esse cara pode acordar e falar assim, não quero mais. Era essa a sensação. Aí eu falei, caraca, agora eu tô aqui. Caramba, onde eu fui me meter? O voo da galinha. Deixa eu só dar meu ponto de vista aqui, na época. Porque é o seguinte, muitos funcionários, a maioria não está na Hostnet hoje. Né? O normal é as pessoas trocarem um pouco de emprego. Ou muito, né? Dependendo da cada pessoa. Mas eu lembro que nessa época eu ainda era um pouco imaturo. Quando a pessoa pedia para sair, eu não tinha a maturidade de tipo, não. Já nessa época da Lisane? Era um pouco meio, tipo, você quer, já. você vai seguir essa vida, beleza. Tipo assim, não, já estava um pouco mais, mas ainda
E... Ficou meio aborrecido, né? Ficava, né? De burrice mesmo. Hoje eu percebo que era tipo... Hoje eu não tenho isso. Hoje eu fico feliz quando algum funcionário recebe uma proposta para ganhar o dobro e eu não posso pagar, eu fico feliz por ele e a vida que segue. Mas assim, quando a Lisane saiu, esse era o ponto. Eu não botei ninguém no lugar. Falei, vou deixar aqui e vou tocar. Porque a gente teve que dar uma enxugada nessa época também. Então eu falei, E a Mandinha ficou comigo um tempo. Foi a Ingrid. A Mandinha. É verdade, tinha a Ingrid. A Ingrid ficou... A Ingrid era minha assistente. A Amanda então, que veio e eu aqui, fiquei meio né? que órfão de gerente de marketing. Eu fiquei sem ninguém ali naquele tempo. Aí Não teve ninguém pra substituir. Não, eu fui Você treinando. fez o papel. Fiz, segurando. Aí eu fui pra agência. Aí na agência foi bacana. Na agência eu comecei a atender Mas ritmo de agência é punk, né? Mas aí você também ganha. No outro eu tava lá fazendo vários nadas. Eu falei, não, na agência... Mas na agência você foi pra ganhar mais ainda? Um pouquinho menos. Era um pouquinho menos, mas ainda era mais do que na Hostnet. Aí na agência era legal. Eu atendi a conta do VIP Suites, que na época era um motel. Ainda voltou agora. Voltou, né? Eu tinha um cordão de algum canal adulto, não era um negócio desse? Mas daí foi da Globosat. Isso aí foi da Globosat, mas aqui a amiga minha trabalhava lá. Tá. Não, então aí eu fui trabalhar na agência e atendi uma loja de brinquedos, eu tinha uns 3 ou 4 clientes, mas o principal era o motel Vips, na época. Aí fazia rede social. Que é um motel caríssimo aqui do Rio de Janeiro, super conhecido. Aí fazia rede social, fazia blog... coisa de site, pesquisa de... Coisa de agência, né? Coisa de agência. Apresentação de resultado. Aí eu tinha alguns clientes. Tinham clientes que a gente estava na concorrência, então eu tinha que fazer a proposta, o relatório, uma análise lá do... Foi um aprendizado novo também, né? E aí, nesse meio tempo, aí foi chegando no final do ano. Aí a agência perdeu alguns clientes. E aí eles começaram a conversar com as pessoas, né? Dizendo que a situação ia ficar mais apertada, que talvez ia reduzir o salário das pessoas e tal. Mas não tem muito o que fazer, você aceita, né? Sim. E aí, nisso, um dia eu falei com o Cauê, acho que eu enviei uma mensagem pra ele e tal. Aí, chorando, meu Deus do céu. Não, eu fiquei... Eu sei. Não, eu pensei, não posso fazer bagunça aqui, tipo, o seu Geraldo foi lá homologar meu negócio na empresa de TI. Não, foi tudo na boa, a gente não tô falando, dizendo saúde de boa. Eu acho que eu vi alguma notícia relacionada ao mercado de hospedagem e eu encaminhei pra ele. Aí ele falou, Ali, como é que tá aí? Você tá gostando? Eu falei, mais ou menos, tô gostando, tá meio esquisito. Ele, volta aqui pra gente conversar. Aí 7 meses depois eu voltei. Então, vamos lá. Você saiu da Hostnet, aí você foi trabalhar pro Ricasso, ficou quanto tempo? Fiquei uns 3 meses e depois mais 4 na agência. Mais 4 na agência. Você não chegou a completar um ano longe da Hostnet? Não. Porque, na verdade, eu só saí da Hostnet porque eu tinha boleto. Sim. Senão, eu não teria saído. Entendi. Entendeu? Eu precisava... E aí você já voltou como gerente ou não? Quando eu voltei como gerente. Entendi. Aí o Cauê me fez uma proposta lá de progressão, bem bolado, uma progressão de carreira, e aí eu tô aqui até hoje. Até hoje. E já tem mais de 10 anos que eu voltei. Voltei em 2012. Eu acho que hoje a gente tem uma relação muito madura mesmo, né, de trabalho. Eu tenho que dizer, eu não me estresso com a equipe mais, tipo assim, já passou da fase, a gente conversa, tudo é meio que tá bom, tá beleza, o que a gente tem pra fazer. Como é que vai fazer? Não tem um monte de reunião, tipo, tem muita gente que fala, tem que fazer reunião semanal, daily, todo dia. Cara, tem as tarefas que estão sendo tocadas. Às vezes eles me dão um toque, a gente tem que fazer isso aqui, tem que mexer nisso aqui. Mas eu acho que parte da relação de trabalho, da vida saudável no trabalho, significa você entender o teu espaço e o que você pode mudar. Eu acho que muitas pessoas bacanas passaram pela Hostnet, mas que às vezes elas e acho que acontece isso com todo mundo em trabalho. Acho que é uma coisa que a gente tem que... Quem é funcionário tem que tomar cuidado. E que eu acho que a Lisane sempre foi. Que é tipo, tem coisas dentro de uma empresa que você não vai mudar. Tipo, a tomada de decisão é feita assim. Aí se você entra Mas eu acho... Tipo assim, eu acho que tem que ser assim. Se você começa a encrencar muito com o problema da mesma forma o tempo inteiro, a tendência é teu chefe ficar meio tipo, cara, você não tá me dando solução. Não adianta você ficar me trazendo toda hora um problema. Mas foi isso que eu entendi, que eu tinha que ser uma solução ali. Eu não podia problematizar. Você quer que eu resolva? Até falar. Qual foi a primeira coisa que você me falou na nossa entrevista? Eu preciso que você me ajude a resolver os problemas. Então eu não posso eu não posso ser o problema. É porque é muito fácil você chegar dentro de uma empresa e começar, tipo, olha, tem problema aqui, tem problema aqui, tem problema ali. Cara, toda empresa tem milhões de problemas em todos os cantos.
Então, quando você entrar numa empresa, tipo assim, pensa em quais eu posso colaborar para resolver. Porque problemas sempre vão existir, sempre vão estar aparecendo, e às vezes o chefe não está na vibe de resolver aquele problema, está com outro dor de cabeça. E que eu acho que foi uma coisa que sempre deu certo com a gente, foi esse negócio de você nunca tentar atropelar os processos. Não, eu né? não estico a corda. Eu sinalizo e espero você dar o... E eu também não faço cobranças absurdas, né? Nunca foi de fazer. Faz sim. O Guanabara eu faço, que não lança o modo 4, o modo 3. Porque o Guanabara é sócio. Tá? Isso é uma coisa bacana a gente falar. Por exemplo, vocês dois são profissionais de comunicação. E a gente chegou junto praticamente. Sim. A gente chegou meses antes. Diferença de meses, né? Porque o que acontece no mercado de trabalho? Você fala, a empresa não me dá oportunidade. A empresa não reconhece o meu crescimento. Eu acredito que isso possa acontecer de verdade no mercado de trabalho. Né? Isso não é um mimimi, tipo... Mas um fato que acontece dentro de uma empresa é o seguinte, como que o Guanabara virou sócio da Rochinet e a Lisane não virou? E eu nunca tive carteira assinada pela Rochinet. Nunca teve carteira assinada. Nunca. O Guanabara, ele entrou, começou a fazer um trabalho de marketing, de divulgação, criou o canal do Curso em Vídeo. Foram iniciativas de empreendedorismo do Guanabara. O legal, desde que eu cheguei na Rochinet, eu tinha trabalho duplo, tinha jornada dupla. Eu tinha as coisas que a Lisane me passava, que você me passava, que o Igor me passava. Eu tinha minhas produções internas, mas eu tocava meus próprios projetos. Exato. Eu tinha liberdade. Pô, eu quero ter um blog. Tá bom, blog. Eu quero criar não sei o quê. Cria. Quero um podcast. Vai embora. A gente foi fazendo e a gente foi incubando as ideias do Guanabara, pra você entender. Verdade. E as ideias do Guanabara chegaram um momento que elas estavam tão maduras que a gente conseguiu olhar e falar, cara, isso aqui tem negócio. O site do Curso em Vídeo dá para fazer negócio. A tua imagem vem de hospedagem. Então, o trabalho do Guanabara começou a influenciar na entrada de cliente. Entendi. E ele começa a entrar Entrou bastante franquia também. Então, assim... Então, o que eu digo... O Guanabara é brilhante. O Guanabara é um fora de série. Ele é um ponto fora da curva. Sim, sem dúvida. Eu sou meio maluco, mas eu tenho meus projetos. Eu tô sempre criando alguma coisa na cabeça. Mas o ponto que eu quero chegar aqui, assim, é que não tem certo e errado dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa vão ter aquelas pessoas que vão, tipo, olha, eu faço esse trabalho bem feito aqui, direito isso aqui. Eu não espero que a Lisane, não cobro dela, Lisane, qual é a ideia brilhante que eu tenho para aumentar minha receita no mês que vem? Você é gerente de marketing. Como é que você aumenta meus leads? Quanto vai aumentar meus leads semana que vem? Nunca teve essa cobrança. Mas, ao mesmo tempo, se a Lisane chegar para mim, pô, eu quero ganhar 10 vezes mais, porra, eu quero que você ganhe. Mas o que você vai conseguir criar que eu possa justificar? Porque tem outros funcionários que se tornaram sócios. Como que a pessoa se torna sócio? Quando ela faz um trabalho tão relevante e tão que assim, você fala, cara, tipo, eu não tenho como abrir mão do que essa pessoa está fazendo. Tipo assim, a performance dela, ela influencia a empresa. E isso também parte do ponto seguinte, das necessidades que a pessoa tem. Assim, eu acho que, contrabalanceando, acho que você tem uma qualidade de vida hoje muito boa. Assim, eu acho que você tem sua casa própria, porque você tinha um carro maneiro, depois você vendeu o carro porque quis, você tem independência total, não é isso? Sim, tem. E você não tem estresse. Sim, eu consigo balancear muito a minha vida pessoal com a minha vida profissional e o que eu mais gosto é trabalhar com quem eu gosto e trabalhar com quem eu admiro. Eu acho. Por exemplo, eu admiro trabalhar com vocês, com o Ramiro, com o pessoal, com todas as pessoas da Rochinet. Todo mundo, a gente tem um ambiente de trabalho saudável, gostoso, então assim... Isso influencia muito o que o Cauê falou, ter uma cabeça boa. Eu gosto, você é uma pessoa que tem uma cabeça boa. De estar na Rochinet. Entendeu? Sim. E aí eu posso fazer um paralelo com profissionais que passaram por aqui, por essa mesa, que passaram pela Rochinet, que já trocaram de emprego várias vezes. E eu percebo que na aflição das pessoas que vêm aqui, que elas não estão ainda, são muito seguras de onde elas estão. Elas estão... Ainda não acharam o lugar. Não acharam o lugar, trocaram de emprego várias vezes, ganhou mais, ganhou menos, troca. E tipo assim, o quanto que é... não tem certo ou errado, né? Não, a gente tá aqui, mas a gente está querendo fazer um paralelo, por quê? Porque o mercado, ele sempre é tentador. Você tem que mudar, tem que trocar de emprego, você tem que arrumar outro lugar, você tem que sair da zona de conforto, você tem que alta performance. Peraí, eu acabei de chegar na zona de conforto, eu vou ter que sair fazer hora dela. Extra. O certo aqui é a hora extra, né? Tem a Lisane me fala, pô, eu meço o ritmo do trabalho como o Cauê. Se o Cauê estiver muito nervoso, eu vou tentar correr mais. Se ele estiver mais tranquilo, eu sei que eu posso estar um pouco mais tranquilo. Se o Cauê corre, eu corro. Se o Cauê anda, eu ando também. Então, você vai ter que escolher, cara. Você quer construir um monte de coisa? Tu vai ter o estresse de construir. Guanabara tá aí fazendo família, tá virando noite, senhora. Tá não sei o quê, tá sendo... Eu tô cobrando ele. Eu cobro muito mais o Guanabara do que a Lisane.
Sim. E antes era o contrário. Quer? E antes era o contrário. Era o contrário. A partir do momento que ele me torna meu sócio, eu tenho que, cara, olha só. Tem que fazer Você quer dar aumento para não sei quem? Eu preciso que isso aqui aumente. Sim. Então, assim, o estresse que eu tenho, o estresse que o Guanabara tem, é diferente do estresse que a Lisane tem. Sim. A Lisane, a gente não pretende vender a Hostnet. A ideia é que a Lisane fique com a gente, mas eu também não posso prometer para a Lisane, olha, eu vou te dar tantas progressões, porque a inflação muda, pode ser de tempo em tempo a gente sente para reconversar, mas isso depende da empresa crescer também. Então, eu acho que para quem está ouvindo, né, além da nossa conversa aqui entre nós três, já que é um podcast, né, a gente está com essa sensação de, cara, o que você quer para a tua vida? Você precisa crescer muito, como eu e o Guanabara precisou, então tu vai ter que tirar coelho da cartola. Esses coelhos vão custar. Vão custar teu estresse, vão custar... hora de sono. Você vai engordar, vai ficar mais magro, vai ficar estressado, vai ter preocupações que uma pessoa que tem uma CLT e uma carreira não tem. O cara que chega sexta-feira, bota uma mochilinha nas costas e falou, pronto, agora eu vou curtir o fim de semana. Exato. Vou tirar férias de um mês, tá bom, Cauê? Tá bom, teu direito. Não quero tirar férias de um mês, quero tirar quebradinho. Tá bom, entendeu? Então, hoje a Hostnet é uma empresa que ela preza por uma relação saudável. Sim. Entendeu? Hoje o que eu tenho na Hostnet é estabilidade. E é o que eu gosto, a previsibilidade e a estabilidade. Por exemplo, eu tenho meu apartamento para pagar. Eu não posso ir para uma aventura. Sim, você não pode. Você não largaria hoje e falar assim, nunca. Chegou um milionário e me chamou. E você trabalha com a quê. segurança de saber que o Cauê não vai chegar no final do ano e vai, tipo. E vai mandar embora. Se eu tiver que enxugar, a gente não vai enxugar na Lisane, a gente vai ter que enxugar na galera que tá mais à margem. Então, tipo assim, essas pessoas que chegaram numa posição em que elas têm. A estabilidade é uma palavra muito complicada. Tem que sempre continuar. Mas, assim, mas você tem uma segurança. E muita gente trabalha, principalmente na parte educacional, que o Guanabara conhece bem, e eu também conheço pelos caminhos, de tipo, pode chegar no final do ano e a empresa querer mandar um monte de gente embora. Né? Então, eu não sei. Eu tô trabalhando, mas eu tenho que ficar procurando vaga o tempo inteiro, porque eu posso ser demitido a qualquer momento. Eu não sei o que meu sócio, meu chefe pensa. Sim. E se trocarem o meu chefe? Que vão me mandar embora também? É muito louco, você trouxe isso. E agora que juntou um neurônio no outro aqui. Todo mundo fala muito, e é uma preocupação real, tá? Dos layoffs nas empresas e tudo mais. A empresa tal demitiu 50, a outra demitiu 400. A outra mandou todo mundo trabalhar. Teve uma, a Stellantis, que é dona da Jeep, falou assim, nós vamos selecionar 400 funcionários para trabalhar de casa. Foi todo mundo para casa trabalhar, 10 horas tem uma reunião, tá? Tá bom, ligou todo mundo, demitiu 400 numa tacada só. E o layoff faz parte da vida do profissional de educação. Todo fim de ano, quando a gente entrega o diário, é um sofrimento na rede particular. É uma angústia, Você entregou o diário, é o seguinte, você entregou a documentação que você precisa para fechar o ano. Fechou o ano, a escola decide, vou continuar com esse cara ou não. E a lei até apoia isso. É muito difícil mandar um professor embora no meio do ano. Então você garante, entre aspas, que durante um período, na faculdade de 6 em 6 meses e no colégio de ano em ano. Esse ano você tem o teu trabalho. No final do ano, filho, é todo mundo na sala dos professores com o diário na mão e outra coisa na mão também. Porque layoff, é isso. O cara chega lá e fala assim, você. Chega aí pra gente conversar, todo mundo já sabe o que vai acontecer. Então, cara, eu acho assim, valoriza o ambiente que você tá, né? Assim, acho que a mensagem desse podcast é tipo, tenta achar o teu espaço dentro das tuas necessidades. Sim. E não tenta ficar, tipo, culpando a empresa pela tua insatisfação. Então, assim, porque o que eu vejo, até hoje eu vejo na Hostnet, isso, às vezes. Hoje eu não fico apontando, né? Acho que a Lisane já percebeu que o meu estilo de gestão ele foi mudando. Sim. Virou um estilo mais de observação e pontualmente a ação. Dá pra ver um salto de maturidade. Mas é o seguinte, tipo, eu sei que, por exemplo, pode ter alguém que trabalha aqui na Hostnet que está escutando e fala, mas eu não tenho oportunidade. Eu falei, cara, mas olha em volta, será que não tiveram outros jovens que por motivos diferentes, não sei a realidade de cada um, ele não correu atrás de um jeito, e de outra coisa, se tá muito ruim para você, aí eu acho que você tem que procurar um lugar novo para você. Tipo, e eu vou ficar feliz por todos os que estiverem com a gente, se achar um lugar que se encaixa. E a gente fez questão aqui, nesse podcast, antes de trazer os funcionários da Hostnet, a gente trouxe vários que, para você que está vendo, tem uma sequência de alunos que a gente fez,
todos eles trabalharam na Hostnet. Todos. Todos. E eles todos estão em outras empresas hoje. Sim. Eu falei, cara, vamos fazer a trajetória de quem saiu. E agora eu estou tendo a oportunidade de conversar com uma pessoa que eu gosto pra caraca, uma grande amiga minha. Acho que é a única amiga que eu tenho desde a adolescência. Mais de 20 anos. E que a nossa amizade mudou a forma, mas hoje a gente tem uma amizade forte, né? E trabalham bem juntos. Trabalham bem juntos, e eu acho que, assim, teve poucas vezes que a gente teve um conflito, ou, assim, em 17 anos de trabalho. Sim, 17 não, anos? 17 anos? Teve uma vez de eu falar uma coisa de te deixar chateada e logo depois sim. eu repensar, pô, Lívia, eu errei aqui. Ou teve uma vez de você falar uma coisa pra alguém e eu falar, cara, você arrumou confusão com aquela pessoa, você desfaz essa confusão aí, porque eu até você tá certa, não, mas agora... olha só, isso faz parte do ambiente corporativo. Nem tudo são flores, as pessoas têm seus altos e baixos, a gente tem situações que às vezes são de mais estresse. Sim. É aquilo então, que você estava falando. Normal. Não é uma constância assim. Não é. Se você acha que vai ser uma constância, se você está esperando isso, você já se prepara para se frustrar. Não é linear. Sim. Você tem que saber lidar com os altos e baixos, né? Sim. Então é isso, cara. Eu já vou partir para os finalmente, fazendo a nossa rotina de 2h30, já agora. E eu queria te perguntar, honestamente, qual que você considera que é o teu superpoder? Eu fiquei pensando nisso ontem para responder para vocês. Bem, eu acho que o meu superpoder é parecido com o do Cauê, que é o de conectar pessoas, é o de estar próximo de pessoas, estimular. Só que o Cauê ele tem uma pegada muito empreendedora. Sim. Né? A minha é uma pegada menos empreendedora e mais desenvolvedora. Uhum. Então, assim, essas pessoas que passaram por aqui, trabalharam comigo, então, assim, eu quero entregá-las para o mundo melhor. Eles chegam lá com 16, 17 anos, e quando eles forem embora, se eles forem, né, decidirem ir, entregar uma pessoa que sabe chegar no escritório, que vai chegar direito, vai saber fazer as coisas. Às vezes, muitas pessoas que eu desenvolvi, elas não eram de comunicação, elas são técnicas. Uhum. Mas eu entreguei um pacote lá de subjetividades da vida adulta e corporativa que elas têm que levar na bagagem para poder frequentar os locais. Na parte de desenvolvimento de site, você recebeu muita gente que era ex-aluno meu, que eu sabia que era fechadão, ou muito CDF, muito focado no técnico e pouco no social, e depois, revisitando a empresa, eu vendo que aquele jovem estava mais preparado para a relação com pessoas. Sim, então é o desenvolvimento das pessoas. Sim. Quando a pessoa pega lá do suporte e trago para o marketing, eu começo a analisar ela, falando o que ela é boa. Uhum. Eu não posso, ter pego um funcionário de lá errado. Então, agora não, volta para lá. Uhum. Então, eu tenho que entender... Nunca aconteceu isso? Aconteceu já? Mais ou menos, já. Foi um erro. Sim. Não tem como não errar. Foi um erro que a gente pegou uma pessoa que não estava... aconteceu uma vez em 17 anos, tá bom. Que estava funcionando lá e não funcionou muito bem. Faz parte. Então, depois disso, eu falei, não, quem chegar aqui, eu tenho que encaixar ela para que ela se desenvolva. E quando eu achar que ela não está desenvolvendo, eu tenho que arrumar um local para... Isso é legal. E esse superpoder te ajuda a ser a gerente de marketing. Sabe o que é bacana? Que você falou, o teu superpoder é parecido com o meu. Então, é de conectar pessoas. Eu acredito nisso. Tanto que você ficou muito amiga do Guanabara, você sempre acolheu, ficou amiga do Igor, ficou amiga da Raquel, você acolheu a equipe que a gente foi construindo. Marcelo, exatamente, toda essa galera. E eu não sei se tu lembra, mas quando a gente trocava mensagem, eu ficava brincando, você é parte do meu cérebro. Eu falava você... Quando a gente ia construindo os textos, antes dela ir trabalhar na Hostnet, eu brincava, não, você é parte do meu cérebro. Eu pegava o trabalho que ela fazia, eu pegava o meu trabalho dela, dava uma lapidada, eu falei, não, agora já é parte meu. Eu por muito tempo fiz isso com a Lisane, né? Hoje eu tava fazendo isso contigo agora. Sim, a gente sentou aqui antes do Cauê chegar. Então, as lições que eu acho que pro ouvinte, cara, começa a trabalhar com quem você gosta, ajuda as pessoas que você gosta, faz a faculdade. Cara, incentiva as pessoas. Fica amigo das pessoas, né? Crie relacionamentos. Eu acho que é isso que trouxe você até aqui, nessa posição. Eu tenho um pensamento pra minha vida, é que assim, todo mundo com quem eu tenho contato, eu tenho que fazer com que ela vá embora melhor do que ela chegou. Isso é maneiro. Eu não posso encontrar com você e falar coisas negativas e te jogar pra baixo. Então, assim, eu acho que um legado que eu gostaria de deixar é esse, de toda vez que eu encontrar com você, a experiência ser positiva, se você me contar uma coisa, eu vou te incentivar. Sim. E se você tiver com problema, eu vou tentar te ajudar. Então, maneiro. Eu acho que isso que é o importante. Então, isso faz parte do desenvolvimento
das pessoas, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Largou um Faustão agora pra terminar. Né? Qual é o Faustão? Tanto no pessoal quanto no profissional. Ele fala isso? Ele fala isso? Direto. E você passou por essa experiência de sentar aqui, contar a tua carreira, dar esses insights para os jovens. Que outras pessoas você acha que sentando aí também tem coisas para compartilhar, tem uma história maneira? Então, eu fiquei pensando, né? Porque algumas vocês já trouxeram aqui. Então, eu vou sugerir pessoas de fora e que tem a ver com a nossa área. Trabalham com TI, com comunicação, né? Então, é uma amiga, Flávia Ocampo, que ela é gerente de projetos na área... Flávia Ocampo. Eu entendi. Flávio Ocampo, uma amiga... Enfim, hoje em dia a gente tá... Flávia Ocampo. Tá. Eu falei enrolado. Juntou Flávia com o virou Flávio Ocampo. Eu entendi. Flávia Ocampo, ela é gerente de projetos. Atualmente ela tá na Microsoft, já passou pela IBM, Accenture. Que maneiro. Então é mais ou menos a jornada que Ela é sua amiga? Ela é minha amiga. Ah, legal. Faz o contato. Então ela é uma pessoa bacana, porque ela tem um cargo de gestão, mas passou por todo coisa do TI, de trabalhar em... nessas, como é que se chama? Nessas assessorias alocadas em clientes. Então, de repente, é bastante a jornada do público daqui. Legal. Tem o Bruno Santana, que inclusive me apresentou a Flávia, que também trabalha na mesma segmento, gerente de projetos, formado em... Onde você conheceu ele? Programação. Conheci na vida. Né? Aí, tá na vendo? vida. Conheci no samba, conheci Caraca, amigos de amigos. Uhum. O Bruno e a Flávia estudaram juntos e o Bruno me apresentou a Flávia. Uhum. Entendi. Tá vendo aí? Tudo conectando pessoas. Tudo com as conexões Uhum. de amizades. Atualmente ele trabalha no Grupo Boticário. Já trabalhou na Americanas e outras assessorias. Legal. E tem uma amiga de faculdade, Daniela Rabif. Ela também fez Essa não conhece. Você indicou gente que eu não conheço, mas que bom. Tô Agora interessada. eu vou te surpreender. Tá me surpreendendo. Que bom, pô. E a Daniela Rabif, ela foi para São Paulo, ela é jornalista, pós em marketing, foi para São Paulo, trabalha na Heineken. Não, trabalhou na Heineken, atualmente está na Unilever. Também Legal. foi trilhando uma carreira bem corporativa. Trabalhou em agência aqui no Rio e depois foi conheceu na faculdade? Foi pra lá. Ela também é gerente de retail lá na... Maneiro, só gente boa, hein? Caprichando. Lá na Unilever. Fui lá no LinkedIn da galera. Falei, vou pegar os top aqui. Não, eu peguei... Tem outras pessoas brilhantes, Sim. mas eu peguei pessoas que têm a ver com o público aqui do canal. Bacana. Que é comunicação e TI. Outra coisa na nossa reta final é a pergunta da Voz do Além, que representa quem está assistindo de casa, e hoje é o Kevin, né, Kevin? É isso aí, sou eu hoje aqui. O que tu tem para perguntar para a Lisane? Eu tenho que perguntar o seguinte, como se portar como um funcionário ou estagiário se porta na empresa? Eu acho que essa parte no podcast ficou faltando um pouco. Como um funcionário deveria se portar na empresa? Olha, tem uma educação que a gente traz de casa, né? Que a gente... Bom dia. Espera-se, né? Que bom a gente senso. já vem. Um bom senso. Elege alguém, igual eu elegi a Raquel, né? Como que a Raquel se portava? Escolhe um gerente, alguém que você acha que você quer alcançar aquele patamar profissional, né? Ou mira naquela pessoa que você acha que faz bem feito e vê como é que ela faz, como é que ela se veste, como é que ela fala. Elege alguém pra você... Escolhe um mentor. Escolhe um mentor. É um exemplo. Escolhe um exemplo e segue. Um exemplo e além do bom senso, né? Sim, bom senso. Aquelas coisas que a gente aprende dentro de casa. Tem gente que não tem bom senso, não. Bom senso passa longe. Como é que se chama? Tem a etiqueta do escritório, né? De não arrastar o pé no escritório. Tem algumas empresas que têm até as regras de conduta, tem os procedimentos e tal, mas, né? Sim. Mas o bom às senso vezes um ambiente padrão. de TI, às vezes é um ambiente informal também, né? Então, Sim. Aí a régua já é diferente, mas... Então, por exemplo... O meu chefe, às vezes, vai de bermuda. Então, teoricamente, os homens podem ir de bermuda. Sim. Então, observar. Acho que o principal é você observar. Falar menos e observar mais no início. Bom senso. É aquele negócio, você tem 2 orelhas, 2 olhos e só uma boca. Então, escuta e observa mais do que fala besteira. Isso. Pergunta, anota, observa. No caso da Rosnet, eu acho que o caminho seria meio que... cara, tenta pegar coisas que se você pode melhorar. É uma sugestão que eu dei pra Lisane desde que ela entrou. Tipo, cara, será que tem alguma coisinha que você pode mexer, que dá uma melhoradinha aqui? Cara, que é muito difícil não ter. Toda empresa
é que é o seguinte, você tem a opção de chegar na empresa e falar, olha, essa página tá errada, essa aqui tá errada, e você pode criar uma lista dizendo, ó, tem 40 coisas erradas. Para os outros fazerem. Para os outros fazerem. Ou você pode falar assim, cara, cheguei esse errinho aqui na página e dá para melhorar essa página aqui. Hoje, aqui tá feito, um passo. Botei um tijolo. Bota outro tijolo. Se você quer ter uma carreira longa, não leva o problema de dentro da empresa para casa, porque você não é o dono, cara, você não é um empreendedor. Sim. A não ser que seja para tipo, vou melhorar esse passinho, vou melhorar isso aqui. É isso que a gente pode fazer no ambiente. A gente não vai mudar o mundo, cara. A galera que fica aí no Twitter reclamando da vida, reclamando de político, reclamando do trabalho, reclamando da discriminação. Cara, se cada um fizer o seu pouquinho, os próximos que estão ali, aí todo mundo vai crescer. Mas fica essa síndrome de que agora, até o Guanabara já tá, porra, já acabado esse podcast. Não tô assim não, mano. Mas é porque assim, a gente está numa fase muito complicada, que a internet deu muita voz para as pessoas se perderem na voz dos outros. Então tem um monte de gente liderando movimentos. Sim. E que, na verdade, o movimento vai beneficiar muito mais aquela pessoa do que, eu digo, até no âmbito político mesmo. É como se a minha bandeira fosse política. Então eu voto certo, eu não preciso fazer mais nada certo, porque eu já voto certo. Cara, o fato de quem você votou, o certo é uma opinião pessoal sua, independente do que é a tua opinião pessoal. O que você vai fazer como um indivíduo não tem que ter nada a ver com o que você votou. Se você vai dar uma gorjeta maneira pro porteiro, se você vai ser bacana com as pessoas que você trabalha, se você vai ser uma pessoa respeitosa no trabalho, não tem que ter nada a ver. Cara, com outras decisões a questão E que hoje me parece, só para eu terminar esse assunto, eu votei certo, então o meu trabalho eu fiz. Então eu só vou trabalhar na bandeira do meu voto. Cara, então, meu amigo, isso, você para não está outras coisas contribuindo também nada, na você está vida. contribuindo para o interesse político daquele que está lá na frente, porque até hoje eu não vi nenhum governo bom. Nenhum. Então, enfim. Independente de quem a gente vota, se você não levantar cedo para estudar, trabalhar e fazer Exatamente. o seu, não vai funcionar. Eles lá não estão nem aí para você. É importante votar e tudo mais. Principalmente respeitar a opinião do cara que está votando, seja com faça o seu, corre atrás do seu. Você não vai ganhar nada. A vida não é devedora. Vai para cima. Agradece. Sabe? Agradece, acordou, tem comida, o meu pai brinca. Um trabalho. Meu pai brinca. Todas as vezes que a sorte bateu na minha porta, eu estava trabalhando. É isso aí. É isso aí. Então essa é a resposta, Kevin. Todas as vezes que a sorte bater na tua porta, tu tem que estar trabalhando. Esteja trabalhando. É isso aí. Essa é a melhor resposta. Muito bom. É isso aí. Meu pai é excelente. Meu pai é muito jargão. bom, adoro ele. E para encerrar, quem chegou aqui, como é que é? Não é o seguinte, agora aqui. Não tem mais ninguém vendo, né? Ainda mais que a gente falou de política, essa história. Agora vão cancelar a contribuição. Cauê já está cancelado no mercado, isso é papo de empresário, usurpador, bilionário, como é que é? Bilionário malvado. Né? Ninguém tá escutando. E aí, mas só para contrariar, tem um cara que, não, eu tô aqui. Eu estou aqui. E a gente vai saber porque você vai escolher uma palavrinha e ele vai botar aqui no comentário. E aí a gente vai dar um joinha lá, vai ficar feliz porque a gente sabe que a mensagem chegou de verdade. Porque não foi só um papo que a gente botou no bar, né? Que a gente foi pra bebendo. E hoje em dia... Nem bebe, a gente. Eu não bebo. Não bebo vídeo escuro, eu também não bebo. Mas a Elisane bebe no sambinha. Eu bebo. Nós dois, nós três. Qual palavra? Ou termo, ou frase? Relacionamento. Então coloca relacionamento aí nos comentários. Seguindo aqui a lógica, né, da trajetória, que é muito pautada nos relacionamentos. Sim. Show de bola. Beleza? Se você quiser ter um relacionamento com a Lisane, inclusive. Lisane tá uma menina brilhante. Tá namorando? Bacana. Então não tem. Agora já era. As inscrições estão fechadas. Estão fechadas. Mas a Lisane tá namorando. Eu não sabia, maneiro. Não, porque a Lisane é uma menina... Eu admiro pra caramba a Lisane. Trabalho com ela um tempão. E às vezes eu fico, pô, como é que essa menina tão bonita, tão inteligente... Não arrumou um cara bacana. É por isso. É por isso. Não, você merece uma pessoa muito bacana. Como é o nome do seu namorado? Luigi, a gente não vai botar seu nome aqui no podcast. O irmão dele é Mário, não? Não. Perdeu uma oportunidade. Trate bem a Elisane, tá bom? É verdade. A gente vai te cobrar, senão a gente vai te enforcar. Pega. Tu vai ver o próximo convidado, tu vai ver o tamanho dele. Ele te pega. Isso. Lisane,
Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigada, Mais adorei. uma gravação. Adorei. A gente Mais também adorou. Tava meio apreensiva, É isso. Foi bom. No foi final, gostoso. mas tudo foi, dá foi certo. maravilhoso. E você não se esquece, cara. Se inscreve no canal, dá o like, dá a curtida, mostra pras pessoas e faz o trabalho do Kevin. Ó. O Kevin tá fazendo um trabalho sensacional no nosso canal de cortes. Vai lá no canal de cortes, dá like em todos os cortes. Kevin tá mandando muito bem, né? Tá, mandou bem. Tá Pegando- bem, Kevin? Parabéns, viu? Kevin dos cortes. O Tô cara, dando os seus cortes lá na Hostnet também. Vai criar Kevin- o canal dele, é o Mano Kevin. o Kevin, ele meio que criou esse formato. Não, ele não criou o formato do corte. Mas o formato que o curso em vídeo usa não foi criação minha. Eu falei, Kevin, faz assim. Não, eu falei, Kevin, faz uma proposta e Isso aí. vê se rola. E tá rolando e tá, inclusive, melhorando a cada dia. Isso aí. Sim. Beleza? Então é isso, meus queridos. Até o próximo episódio. No próximo episódio também vai vir mais uma figura icônica da Hostnet, mas que tem uma história, assim, não é que mais que tem uma história, a história da Lisane também é sensacional, mas ele tem uma história muito curiosa, mas vocês só vão saber no próximo episódio. Tu não vai terminar esse podcast Não tem. mendigando aqueles votinhos? Você tem Vota na mendigando? gente, o Prêmio Best, 4 categorias, mas a mais importante é influenciador de educação, que é a que eu quero levar de novo para casa. E o nosso podcast agora também. E né? o nosso podcast, tem, ó, podcast, videocast, Tá vendo quando ele fica cobrando? Esse cara? influenciador do Rio de Sabe Janeiro. você que tá aí Isso. querendo ver o módulo 5 de HTML? Eu sou o seu melhor amigo, você não gosta de mim? Você não gosta de mim, você não gosta de mim? Eu tô aqui, cara, perturbando esse cara. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.